Paz, galera! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Expansão Cast. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Carol e nós estamos muito felizes em ter vocês aqui conosco. E você que já está nos acompanhando, já compartilha com todo mundo aí o link desse podcast, né? Manda no seu Instagram, no seu WhatsApp, né? Compartilha com seus seguidores, porque hoje a gente tem um bate-papo aqui super interessante. Sim, eu tenho certeza que você vai ser edificado por Deus através desse nosso tempo de mesa, que vai ser maravilhoso, porque hoje tá diferenciado, né, Rodrigo? Hoje é dose dupla. Hoje é em dose dupla. Será que a galera adivinha quem são os convidados de hoje? Eu acho que sim, né? Tá fácil Será? demais. Tá fácil. Bora de dica? Vamos Vamos então. ver se a galera tá boa pra adivinhar quem são eles? Então, ó, ela tem a caixinha de pergunta mais conhecida do Instagram aqui em Santa Catarina. Eita, que ela é blogueirinha. Ó, pensei até em trazer pro Creative. Deu, né, Rodrigo? Nunca é Tua demais. equipe nunca tá é demais. cheia, Rodrigo. Falta gente, falta voluntário. Falta pros outros setores. Compartilha, tá, Rodrigo? Sempre Que mais? Gosta de um chimarrão com rapadura, é isso? com rapadura. Eu nunca vi Rapadura, disso. né? Diferenciada. Muito diferente. Diferenciada. E ele? Então, ele tem a cara assim meia fechada, meia de brabo. Cara de bravo, uma voz forte. É, de locutor, né? De locutor, verdade. Mas tem um coração mole. Tem. Tem. E, gente, ele é muito detalhista. Tá todo mundo lá animado, super conversando. Do nada, tipo, ele tá parado, focado em alguma coisa, tipo, vendo algum problema que ninguém percebeu. Que bom, né? Tem alguém pra analisar. Que bom que tem alguém detalhista, né? Aí nessas análises ele gosta de gerar uma demanda pro Creative, né? Que eu já Rodrigo notei. e sua equipe que não. lutem. E ainda você não quer me dar mais voluntário? Rodrigo, tá bom. Gente, ele deve ter umas 20 pessoas na equipe. Não, que exagero, só 6. Tá, gente. E será que vocês já conseguiram adivinhar aí quem são? Já deu pra saber, ó. Será? Um casal. Será? É um casal. É? Ela é gaúcha. Ele é mais ou menos. A gente ficou sabendo que é gaúcho falsificado. É, né? já já a gente conta essa Vocês história. vão saber a história, Vocês vocês vão saber. E quem são? São os nossos No- conselheiros. Sejam Cara, bem-vindos! Paz, galera! Tudo bem? Tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Rudinara Moura, nossa primeira conselheira estadual. Ela é a nossa primeira conselheira estadual. A Travei, gente, travei. minha. Atua o quê? A minha conselheira. Olha! O amor está no ar. 90% do meu ministério está aqui. Nossa, gostei, gostei. É isso aí. Por trás de um grande homem tem uma grande mulher. É verdade. Uau! agora a gente até já meio que descobriu o porquê, né? É, vocês já vão saber. Acompanhem, continue aí que vocês vão saber. Isso aí. Então, ó, pra gente começar, se apresentem, nome, cidade, de onde vêm, o que fazem. Minha esposa. Bom, eu sou gaúcha. Eu vim de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, perto de Santa Maria. Agudo. Uma cidade de primeira. Como Muito assim, bom. cidade de primeira? É que tu engatou a primeira, acabou a cidade. É muito gostosinho lá. Eu lembro assim da minha Amei. infância que a gente pegava muito melado, que eu ia na casa de uns tios Nossa. meus e eles davam aqueles balde de melado, coisa Bom. mais gostosa, muito bom aquilo, muito bom. Meu Deus, tenho 48, 8. Viu? porque a idade, né, a gente sempre diminui um pouquinho. Mas eu Não, sempre e o quero- legal é que eles têm a mesma idade. Então, tipo assim... É não- meses a diferença. É meses de Mas eu diferença. sou ainda mais nova. É. É, meses, mas né, eu sou a mais nova. Legal. Deus quis assim, né? É. Então, estão os dois aí com 48 aninhos, super animados, jovens, pra frente. Verdade. Amorzinho. Então, meu nome é Sandro. Eu sou natural de Santa Catarina. E aí vocês vão entender o gaúcho falsificado. Conta. Todo mundo acha que eu sou gaúcho por causa do sotaque. Porém, gente, eu morei no Rio Grande do Sul. Boa parte da minha vida, eu me criei no Rio Grande do Sul. Tenho um carinho enorme, né? Vai aí um abraço para todo o povo do Rio Grande do Sul. E a gente começou lá, eu tinha 6 anos. Eu sou natural de Curitibanos, né? Aqui bem no meio do estado.
E aí, meu pai tinha residência já em Lages e, pelas frentes de trabalho, a gente acabou indo para o Rio Grande do Sul. Isso era 84, por ali, não é? 6 anos eu tinha. Ó, amor, se tu continuar dando os anos assim, vai parecer que a gente é mais velho. É, eu ia dizer, eu já tenho uma certa idade, eu nem nasci ainda. Não, mas Muito bom. E aí a gente foi para lá e eu acabei, né, me adaptando com a cultura, né, Conheceu a bênção dele. conhecendo as pessoas, conheci ela lá, Foi buscar a promessa. fui buscar uma promessa. É, mudou de terra para ir até a terra da prometida. todas as promessas, porque os nossos 4 filhos são gaúchos também. Ó, ele tem um Maravilha. coração gaúcho, gente. Tem. Ele parece mais gaúcho que a irmã Nara, sério. Eu Sério. eu só tenho o estômago gaúcho, adoro um churrasco. E ele Mas faz churrasco é churrasco bom. bem? Lógico. Faz churrasco Ele é um bem. Costela assada? Nossa. Então, Um tem que pãozinho de escorrer. alho. Ai, coisa boa, gostoso. Outra oportunidade a gente faz o podcast da culinária. Boa, com dicas da culinária. Boa, muito bom. Maravilha. Mas e aí, como é que foi? Aí você se mudou pra lá? Como é que vocês se conheceram? Como é que foi? A gente se conheceu quando eu estava fazendo um curso para policial militar, aqueles cursos preparatórios. Né? Irmã Nara queria ser policial. E eu me preparando para a ESA, porque eu ia... ESA é do a ESA Exército? do Exército. Porque Uau. no outro ano eu ia servir, eu tinha 17 anos. E Vocês se conheceram com quantos anos daí? Eu tinha 15 anos. para Ele 16 também, já, né? Também. E Vocês têm a mesma idade? E aí nós estávamos na mesma sala, mas a gente não conversava. E aí teve a corrida, né, aqueles exercícios, e a gente chegou correndo no corredor onde ficava o bebedouro. Ela vendo do lado, eu vindo do outro, e nós batemos a cabeça literalmente. A Aí gente se foi. abaixou junto, naqueles que tu aperta o botãozinho, a água sai pra cima, né? Sei. Te molha todo, já viu? Sei. E a gente acabou batendo a cabeça. E eu pedi desculpa, deixei ela tomar água, tomei a água e fiquei, né? Aí Eu- foi amor. E aí quando eu entrei na Amor na sala, primeira batida. É, ela tava Amor- no meio da sala, amor ela à me primeira olhou, cabeçada. ela me olhou, bom. começou a rir, daí eu, né? Começou a rir apaixonada Ai, já. nossa, que já fica- tava saindo coraçãozinho na cabeça já. E ali a gente começou a conversar e estamos até hoje. Muito bom. Ah, mas tu foi pedir a caneta emprestada, né? Claro, tinha que ter um motivo, É, né? ele sentou do meu ladinho Atitude. pra Ah, Caneta. daí vocês nem se falavam na sala de aula dele começou a sentar contigo. Fez a abertura. ali. Atitude, mesmo. atitude. Homem de atitude, galera. Fica a dica, né, pastor Claro, Sandro? sempre. sempre. Mas, meninas, por favor, deixem-se ser conquistadas. Boa. Um bombonzinho, uma flor. Flor. E olha, vou dar a dica para vocês. Até hoje ela ganha flores. Olha! Não é só no começo, né, pastor? Não. Sandro? Tem que manter. Isso a gente aprende todos os dias, né? Você tem que renovar isso aí. Uau. Não precisa esperar um aniversário, né? Uma data Específica. especial, o Dia da Mulher. Não. Pega, leva, entendeu? Eu sei que ela gosta. Por que tu não vai fazer? Né? E o marido Nossa. tem que tratar a esposa como o Senhor trata a igreja. Uau, É. verdade. Como Porque o Jesus nosso- amou a igreja. né? Isso O nosso mesmo. ministério, depois jovens, vocês vão casar ou já são casados recentemente. Mas não casem agora, viu? Vão É. estudar primeiro. Começa lá, Vão estudar, vão fazer a Façam. obra, vão Façam fazer faculdade. missão, façam faculdade. estudem. Isso. Estudem. Tem um Não tempo faça pra que tudo, nem eu. né? Isso mesmo. Depois dos 40 anos começou a estudar de novo. Mas pelo menos começou, nunca é tarde. É verdade, Nunca é tarde. é verdade. E aí vocês se conheceram, não eram, né, não estavam na presença Não do eram Senhor. cristãos. Não. E daí como é que foi o processo de conversão de vocês? Começa você. Bom, eu nasci no outro ministério. Com 8 anos de idade, a gente cuidava da escolinha de criança, porque naquele tempo a gente era adolescente com adolescente, criança com criança e jovens com jovens. Aham. Aí
participei da escolinha das crianças e com 15 anos a minha mãe ela acabou se afastando dos caminhos do Senhor. E nós morávamos numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, Eldorado do Sul, o nome da cidade. Só que era um bairro novo, não tinha ônibus, era mato, um lugar muito gostoso mesmo, e não tinha quem me levasse para a igreja. Aí nesse meio tempo eu acabei parando também. Pastor. Então, quando vocês se conheceram, tu já não estava mais Não servindo estava a Deus. mais, não. E o pastor Sandro? Eu me criei dentro da igreja católica, né? Meu pai e minha mãe sempre processaram essa fé e processam essa fé até hoje. E eu aprendi ali, conheci a Cristo ali, me batizei, fiz catequese, fiz crisma. Inclusive eu dei aula de catequese por um tempo. Nossa. E depois fui coroinha, né? Coroinha da igreja. E eu sempre assim, eu sempre fui voluntário. Isso Deus vai preparando a gente desde novo. Quando tem um chamado, independente da sua igreja, você tem um chamado ministerial. Então, exerça esse chamado. E eu comecei a desenvolver esse chamado lá. Para vocês terem uma ideia, lá era só no domingo a missa. E a gente não tinha uma renda assim muito per capita, né? E muitas vezes não tinha passagem. Ou eu tinha passagem da ida ou não tinha da volta. E eu caminhava um bom trecho a pé, saía às 7 horas para mim chegar na igreja às 8. Isso que já os horários de ônibus também não era aquelas não coisas. era, Né? porque domingo, lugar mais difícil. Interior, ônibus né? mais, Interior. então eu ia, e depois meu pai ia para vir, encerrava, ele ia na missa, depois eu vinha com ele. Mas e aquilo ali ardia. Eu acordava cedo, me preparava, porque era uma coisa assim que para mim me dava muito prazer. E eu estava fazendo a vontade do meu pai, que meu pai sempre queria que eu tivesse envolvido com isso. E foi assim que eu comecei aí a minha caminhada. Claro que depois a gente casou, a gente se conheceu, Vocês casaram casou. com quantos anos? Ah, Eita, que ela é difícil de lembrar. Ê, bugou, hein? Bugou. Não, o Matheus está com 28. 28. Nosso filho 19. Se mais velho. conheceram com 15. Com 15. Acho que com 19 anos. Com 19 19 anos anos casaram. a gente Entre 18 e 19. E quando vocês casaram, vocês já tinham conhecido a Cristo ou não? A irmã era assim, né? Só ela. Só eu. Ah, não, mas tipo, tu Não tinha ainda voltado. estava afastada. Uhum. E tu É, ainda eu estava indo dentro- na católica. É, na católica. Né? Tá, tá. Então vocês, tipo, se converteram E casados. Isso. E quando foi que vocês chegaram de volta na presença do Senhor? É. Quer dizer, a irmã Nara, né? O pastor Sandro veio depois. Né? Eu tive câncer. Nossa. Eu tive câncer no útero. E a nossa filha, a do meio, a Paula, que hoje ela tem 24 anos. Vocês têm quantos filhos? Temos 4. 4 filhos. 4 filhos. Hoje ela tem 24 anos e ela tinha uma doença chamada dermatite atópica. Aham. Aí ela tinha 28 dias e no corpinho dela, assim, apareciam algumas escoriações, bolhas no corpo dela. E eu saí para levar ela no hospital. Só que eu fui parar dentro da Deus e Amor. Foi algo, assim, muito, muito forte. No caminho No pro hospital? caminho, no Em vez caminho de ir pro pro hospital, tu Fui foi parar pra igreja. Dentro da igreja, dentro da Deus e Amor, na sede de Porto Alegre. Nossa. Vocês não me perguntam como, porque eu não lembro, sabe? Foi algo assim muito forte. E tu vê ali que ali foi a mão de Deus mesmo, sabe? Foi a mão de Deus. E eu estava fazendo o tratamento já por câncer. Ah, Aí eu passei um período difícil ali, mas foi ali que o Senhor ele deu a cura. E foi ali que eu voltei para os caminhos aí do tu começou a Senhor. frequentar ali a Deus e Amor. Isso mesmo. E eu sei que ali foi a mão de Deus para me trazer de volta para os Nossa, caminhos que dele. incrível isso. É muito Caramba. forte, muito forte. Que experiência. E daí o pastor Sandro foi mais demorado. Ele 10 fez. anos foi- depois. 10 anos. Foi um processo bem longo, né? E uma coisa que me marcou muito, e eu sempre falo para ela, na época do quartel, tinha um senhor, às vezes eu ia domingo de noite pro quartel para posar, para mim não sair, não ter que sair segunda de manhã. Posar eu ia ia domingo. dormir. Posar ia dormir. O vocabulário gaúcho, eu Eu entendi. Então, assim, e tinha um senhor que ele ia para as vigílias, Dá Deus e Amor. da Deus e Amor, mas eu não conhecia.
E ele tinha o hábito de entrar pela porta da frente, né? E como não pagava passagem, e a roleta era atrás, né? Naquela época o ônibus só entrava por trás, hoje Ai, entra ele vai pela contar frente. tudo agora. Aí- Mas conta que E a aí gente quer ele saber. sentava, só que ele levantava e ia evangelizando, ele entregava. E eu peguei uma vez aquele folheto, li, guardei e deixei. Nessa época, a irmã Nara já ia para Deus e Amor? Não, ainda não Ah, era. tá, foi um pouquinho antes. E eu era católico, mas daí estava servindo, quase nem ia na igreja. Aham. E eu guardei aquilo ali. Em uma determinada situação, que ele estava junto, eu vi que ele descia numa parada antes do final da linha no centro. E ia reto. E naquela reta é onde fica a igreja Deus e Amor, que eles estavam construindo naquela época. A Era uma sede. casinha aí da sede de Porto Alegre. Uhum. E eu vi ele entrar ali. Mas aquilo eu guardei. E passou o tempo, né? Eu acho que Deus recolheu ele e a gente teve tantas experiências. E ela começou a servir ao Senhor, se batizou, tudo. Foi um processo muito demorado. E quando eu fui a primeira vez com ela na igreja, eu lembrei do papelzinho, Nossa. do que eu tinha guardado na carteira. Um folhetinho. Eu digo, foi aqui que ele entrava. Ele entrava nessa igreja. Ou seja, isso se passou acho que uns 6, 7 anos até se cumprir. E ali eu vi que o Senhor tinha algo já preparado na minha vida. A e na semente do vida dele. evangelismo, né? Nossa, Olha semente quantos do- anos Importância, depois. né? Uhum. Num Você ônibus, tá? É. Num No ônibus, um simples folhetinho. Ele usava, eu me lembro como se fosse ele, um senhorzinho, a Bíblia na mão, chapeuzinho, porque no Rio Grande do Sul faz muito frio. Aquele casaco, ele se aceita. Ele só entregou, ele não falou nada. Ele só entregava. E aquilo me marcou muito. Depois eu comentei com ela, nossa, como Deus trabalha, né? Mas lá no Rio Grande do Sul, eu acompanhava ela, tudo, mas eu fui aceitar quando a gente estava Aqui em lá em Curitiba. Curitiba. Ah, daí vocês se mudaram do Rio Grande do Sul? Em 2011 nós nos mudamos. Foram Nossa, pro Paraná. e eu Caramba. achei. Nós eu moramos achei nas 3 muito- capitais. Olha, eu achei Do muito Sul. legal essa história do evangelismo, porque o senhor que deu o panfletinho, o pastor Sandro falou que ele faleceu, né? Com certeza. porque depois a Então gente ele não nem mais. viu o fruto, mas foi uma semente que foi lançada, sabe? É. E quantas sementes que às vezes a gente já lançou e talvez vão dar frutos e a Muitas gente vezes não vai saber. Muitas vezes a gente acha que não tem efeito, né? Porque Pois não é. vê o fruto. Né? Mas Uau. às vezes é lá na frente. E olha só o fruto, né, que acabou Né? gerando. Nossa, que bênção, muito legal. Aí voltando, daí vocês se mudaram do Rio Grande do Sul por conta do trabalho? Trabalho. Mas aí lá a gente já trabalhava com jovens, no Rio Grande do Sul. Ah, Foi na... Mas Isso. ele também? Não, ele estava parado. Mas naquele tempo... Parado não, né? Ele não tinha aceitado Jesus Ele ainda era católico. Ainda era Eu católico. só Aí- acompanhava ela. Ele me Entendi. Aí acompanhava. lá você já começou o trabalho com jovens O já. trabalho com jovens. Porque naquela época não precisava ser casais para cuidar de jovens. Ah, Né? Podia ser uma irmã ou um irmão, mas que tivesse disposto a trabalhar com jovens. E ali a gente estava com 28 jovens que legal. naquele período. O Sandro era o cozinheiro, né? E foi, Ah, e ele foi era antes do cozinheiro. PEG. Esse Antes do tempo. PEG. Sim, era mocidade ainda, Só né? mocidade Uhum. e, na verdade, o líder Era o que regia era o que todo, né? regia Isso tudo e cuidava mesmo. do tudo. Então, ela fazia isso aí. E eu gostava. Eu apoiava ela, né? Sempre. E ela legal. falava do cozinheiro porque eu fazia janta. Quando né, a gente tinha oportunidade, eu fazia comida para os jovens lá. A gente Não fez comida pra gente ainda. Uma ressalva aqui, né? Não Uma fizeram ressalva. ainda uma janta pra nós. A gente ia Deus para vai preparar. culto e aí a gente pegava um salão emprestado desses salões de campo de futebol que tem aquelas associações, né? Aham. Aí eles emprestavam para nós, a gente pegava as cadeiras da igreja, levava para lá, enquanto isso ele fazia comida na cozinha que a gente pegava Que emprestado. Anotem Era aí. muito bom. Vamos fazer. Isso Ai, aí. é muito bom, é muito divertido, é muito divertido. Aí depois, no meio do culto, se quisesse comer alguma coisa, aí ele já fazia o café, já estava tudo pronto ali. Ai, que legal. É muito gostoso. É isso que a gente tem que fazer.
Verdade. Né? Porque tu sai do culto, faz ali uma janta, faz um café, outra aí já atmosfera. fica pra vigília. É outra atmosfera, A porque união ali. o jovem Isso. ele se solta mais nesse ambiente daí. É verdade, é bem isso E mesmo. era muito gostoso. A comunhão, né? A comunhão e hoje mesmo a gente estando para cá, ela tem um contato de quase todos eles. Né? Que legal. Conversa com eles. Alguns o senhor já recolheu, daqueles que estavam lá. Nossa. Ai, é gostoso, que a gente sabe que foram com Cristo. E então Mas Valeu a também- pena, né, o trabalho. quando você olha é que nem o espelho do carro, né? Você está sentado, você olha para trás, né? Vem vindo ali muita coisa, fica, né? Então você tem que olhar para frente. O Por nosso isso que o foco para-brisa, é a direção. por isso que o para-brisa do carro é maior. Então tu tem que olhar para frente. Olha. O espelho, ele é pequenininho. Ele só vai te mostrar coisas pequenas que ficou lá atrás. A gente até conversou Nossa. mais ou menos sobre isso, né? que Pega essa chave. a gente estava conversando antes aqui e a gente estava falando sobre isso, né? Que o passado ele é referência, né? Mas Sim, não é ele é lugar de referência. permanência. É Você verdade. vai seguir em frente. Por isso que, se tu fazer essa analogia, o espelho, tu olha atrás, tu vê bem pequenininho, longe, né? Às vezes o carro longe, te dá aquela impressão. Quando tu vê a imensidão do para-brisa na frente, tu vê aquela imensidão para frente. Então, é para lá Uau. que tu tem que olhar. E lá está Cristo. Quer Verdade. dizer, o que ficou, aquela coisa... Aprendizado, entendeu? O que você errou, você não vai fazer de novo. Por que tu vai fazer de novo? Não é? E as coisas... E está sempre pronto a aprender. É uma coisa que eu sempre falo. Fiquem pronto a aprender. Disposto a aprender. Humildade, né? Se Sempre. disponha, né? Se disponha. Né? Não sei, tu pode me ajudar? Sabe? Se ficar disposto a aprender para você ensinar outras pessoas também. E daí lá no Paraná foi onde você A gente aceitou? teve uma trajetória, né? Nós passamos ali um período muito difícil Em Curitiba. em Curitiba. A gente passou um período muito difícil porque nós nos mudamos para Curitiba por causa do trabalho dele. E aí, nesse meio tempo, ele teve uma outra transferência para uma outra cidade aqui em Santa Catarina. Aí eu fiquei com as crianças Eu sei como é que é Telecom. Nossa. Eu vim para Floripa por causa do Telecom. Aí eu acabei ficando em Curitiba com as crianças e ele veio para Santa Catarina. Aham. E aí a gente Qual teve cidade, lembra? Blumenau. Blumenau. Morei Alô, muitos anos lá. Blumenau. Morei muitos anos lá, 12 anos morei em Blumenau. Cidade legal. Muito bom. Aí, ao invés de nós irmos de Curitiba para Santa Catarina, nós voltamos para o Rio Grande do Sul e ele ficou em Santa Catarina. Aí a gente teve uns 6 meses no Rio Grande do Sul, foi quando nós viemos para Santa Catarina. Pra Blumenau. Para Aí eu já estava no litoral, em Itajaí. Pissarras. Aí eu aluguei uma casa em Pissarras. a gente Já foi tava morar em lá. Pissarras. Aí, nisso, tu já tinha se convertido? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Aí foi quando a ponta do iceberg apareceu. Porque a gente vê para cima, né? Para baixo é o contrário. E aí foi quando ela foi diagnosticada com câncer. De novo, que tinha voltado. Nossa. Aquele câncer lá do começo, que foi Isso. quando tu se reconciliou. Aí ele voltou. Ele voltou. E aí, nesse meio tempo, o Tiago, quando nós estávamos no Rio Grande do Sul, antes de vir para Santa Catarina, ele começou a emagrecer muito. É o filho mais novo? O mais novo. Ele está com 14 anos. Aham. Ele estava com 4, né, amor? Naquela 4 anos. Quer dizer, ele era bem pequenininho. Ele então. era bem pequenininho. Ele começou a emagrecer muito e começou a sair umas manchinhas roxas no corpinho dele. E febre, os médicos não achavam nada. E aí nós descobrimos que ele estava com leucemia. Nossa. Aí foi as duas coisas juntos. O meu câncer que tinha voltado. Meu câncer não, já foi, né, Foi Jesus? um Glória a Glória a Deus. Deus por isso, né? Não é mais seu. em Não nome é de mais Jesus. meu, já tá já, né? E o Tiago, nós descobrimos que ele estava com leucemia. Então foi algo assim muito Chocante, né? marcante. Nossa. Marcante. Foi Aí numa marcante, igrejinha isso. pequenininha, em Pissarros, uma igrejinha de Tábuas Velhas. Era Deus e Nossa. amor? Era Deus e Amor. Eu acho que eu conheço essa igreja Aham. porque eu comecei o meu chamado, minha caminhada na Deus e Amor lá no campo de Balneário Pissarras. Oh, E Nossa. essa igrejinha existe até hoje, se eu não me engano. perto da praia, né? Perto da praia. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Uhum. É uma casinha de esquina. Sim. Isso mesmo. Aham.
o Senhor usou a irmã Cristiane. O Senhor já levou ela, já está com Cristo hoje em dia. O Senhor tomou ela em profecia e entregou para ele. Né? Pro Que pastor era, Sandro. que ele tinha que tomar uma decisão. Nossa. E ele marcou aquilo, marcou. Aí, nesse meio tempo, aconteceu algumas coisas na nossa vida e ele aceitou a Jesus na cozinha de casa. Como foi isso? Conta. Vai chorar, já tá. É, Não conta tudo. aquela... Conta o que pode. Eu lembro o dia que a gente foi, eu levei ela no hospital para pegar o exame. Aham. Ela veio, mostrou o exame, e aí apareceu ali, estava com câncer, tinha dado positivo. E o cabelo dela estava caindo. Tanto que ela passava a mão, ela tirava já. Era, nossa, Sim. muito... E aquela noite, eu não conseguia dormir. Estava muito aflito, muito aflito. E eu tive um sonho. Né? Eu via nitidamente que o senhor mandava assim, levanta, vai na cozinha, acorda ela e conta tudo para ela e pede perdão. E, mas que coisa. Sabe quando tu dorme assim, acorda, dorme, estava inquieto. Nesse momento, eu chamei ela, vamos lá para a cozinha. E ali eu desabafei, falei, pedi perdão de tudo que tinha feito. E eu digo, eu quero aceitar Jesus. Aí eu me Uau. ajoelhei, ela de pé. Eu aceitei Jesus e a gente se abraçou e esperamos os dias. Nessa revelação que a irmã contou, o senhor falou assim, através da serva dele, a partir de hoje eu estou te dando uma nova oportunidade. Vocês vão sair daqui e vão para um outro lugar e lá vocês vão fazer a minha obra. Nossa. Dali um Caramba. mês a gente se mudou e veio parar aqui em São José. Foi Que tremendo. testemunho. Foi Gente, tremendo. nossa, eu fiquei... Até me deu um- Nossa, até eu fiquei com vontade de É, chorar. Foi Que tremendo. lindo. A Forte. transição Que forte. foi muito forte, não é? Porque o senhor falou assim, ó, ou tu toma essa decisão ou você vai chorar lágrimas de sangue. O Nossa. senhor foi bem claro, disse, ó, eu vou tirar ela e vou tirar teu filho. Eu vou Caramba. levar eles. E os teus filhos, os demais, vão ficar vagando. Nossa. Iam sofrer por causa da minha rebeldia. Nossa. Foi muito forte. Então, assim, é aquilo que eu falei lá no começo do chamado. Eu estava negando o meu chamado. Verdade. Né? E aí você vai lutar contra quem? Contra Deus? Não tem como lutar contra Deus. As consequências Né? são duras, né? E eu vivenciei aquilo. E eu, assim, e hoje eu falo para vocês que aquela coisa assim, por que a gente não veio antes, né? Se a gente soubesse, né, quanto é tão bom estar na presença de Deus, né, a gente, né, sofria menos. Mas Deus sabe Verdade. todas as coisas. Verdade. E falando de, assim, de chamado, como que vocês começaram a liderar jovens e como vocês assim entenderam que esse era um chamado assim para a vida de vocês? Estar com os jovens, liderar os jovens, estar trabalhando com os jovens, né? Foi no sertão, no Maruim, né? Foi- Começou pelo sertão. Jovem, São aí José. junto, Aqui em São José, junto com ela é. foi aqui, né, no sertão. Como foi isso? Para mim, eu já tinha a experiência dela, porque a minha base é ela. Você É. não estava na Não igreja, mas eu estava não sempre estava junto, mas eu estava com ela, então eu sabia mais ou menos. E ela é assim, eu sou mais crítico, Sargentão. né? Eu gosto mais, eu gosto das coisas, Analista. coisas organizadas, e ela é Sim. mais aquele mãezona, né? Ela abraça todo Animada. mundo. Nem e tal, parece, né? ia fazer o negócio da polícia. Então, Nem Não parece que ia parece, ser policial. e aí na época, o pastor perguntou como é que era trabalhar com queria fazer uma jovens, ele transição, né? queria. Vocês Tinha- lembram o ano que foi isso? Foi em 2000, 2016. 2016. 2016. 2016. 3 jovens
E eram 4 jovens, na verdade. Aham. 3 eram da sede. Começaram daqui. Eu acho que eu Lembra lembro. vocês Daiane? lembram a Daiane? Sim. A Daiane, ela estava pregando lá no sertão do Maruim. Fazendo E campanha. fazendo campanha. E aí nós fazíamos culto à tarde, na segunda tarde, e Aham. ela começou a visitar os cultos lá à tarde. Aí foi ela, depois foi o Leonardo, depois foi a Bianca, e nós fomos num anexo ao lado. Tava nós 3 e mais a Sara do Pastor Oséias. Na Formosa. Vamos louvar, vamos montar uma mocidade, alguma coisa assim diferente. Tá, mas a gente não tem nenhum hino. Vamos pegar um hino da harpa, e foi o 15 da harpa. E Nossa. ali é onde começou. Esse foi o primeiro hino que eu cantei no Deus e Amor quando eu vim. Nossa! E foi o 15 da harpa. Nós começamos com 4 jovens, depois foi indo. Um vai chamando o outro, né? Sim. Aí quando viu, tava um Jovem trabalho chama muito jovem, bom. né? Jovem Verdade. E chama nessa jovem. época não era nem PEG, né? Não. Não era era, né? mocidade. Era os Na grupos Aí- da cidade. Já tinha, mas lá não tinha sido implantado Aham. ainda. Daí logo depois foi, né? Foi com Foi. a Lucimário e Sim, eu já Evanildo. era dessa Já época. tava. Eu não sei se chegou aí lá. Cláudia. Foi. Fui Foi, na- né? fui. Isso. Não, e eu era do PEG, né, aqui da sede de Floripa. Aí a gente, sei lá, ia ter a conferência. Não era conferência o nome, né? Era conferência? Era conferência? Agora que mudou, né? Agora é Conex. Ah, é, Antes isso era aí. conferência. Isso aí, era Aham. conferência. Aí tinha o ensaio geral, né? Que tinha que vir todo o campo aqui da Grande Floripa. Gente, eu lembro que o pastor Sandro, ele fazia umas 5 viagens para trazer todos os jovens, sabe? E eu lembro que eu ficava assim, ó, muito admirada. Eu ficava, nossa, eles parecem ser conselheiros muito legais. Que querido ele de ir lá e fazer várias viagens. Eu via o esforço, eu achava isso muito legal. O carrinho ficava rebaixado. Nossa, eu admirava isso. E eu lembro que os jovens ali do sertão eram, tipo, os primeiros a chegar nos ensaios. Às vezes eram uns dos poucos grupos a vir. Gente, eu lembro que eu já admirava isso em vocês. Achava, assim, muito legal. Falava, nossa, eles são muito animados pra frente, pega junto e se esforça pra trazer os jovens. Eu achava isso muito legal. Nós fomos numa vigília no bairro do lado. Nós colocamos 16 jovens dentro da CEMIC. No Nossa. porta-mala tinha 4. Todo Caramba. líder de jovens merece ter passou. uma minivan. Muito bom. Mas foi muito gostoso. Foi um período assim maravilhoso. Tanto que no último ano que nós ficamos, no expansão ali do sertão, foram 10 jovens para batismo. Nossa. 10 Bastante. jovens, né? 10 jovens. E daí, então, foi ali em São José que vocês entenderam que Deus tinha um trabalho para vocês em casal juntos com os jovens, Com né? os jovens. Esse Foi. ministério que Deus tinha para vocês. Foi ali. Que legal. E aí depois, não era mais PEG, surgiu o O Expansão, expansão. Aí vocês foram lá de novo. fazer uma reimplantação. reimplantação. Verdade. Foi. E daí eu lembro que vocês também sempre vinham nos cultos aqui sábado, né? É. Na sede, sempre apoiavam tal. E daí acabaram saindo do sertão E viemos para cá. e vieram E pra hoje- Floripa. Estão como conselheiros estaduais. Né? Exatamente. Hoje eles são conselheiros não só do Expansão aqui de Floripa, da Mas- sede, como do estado todo, né? Uau. Isso. Olha só a responsabilidade, né? Nossa. É. Olha a trajetória, né? Até chegar Nossa, aqui. olha tudo que Deus fez na vida de vocês. Então, olha assim, começamos com 4 jovens, Aham. né? Aí tu vê, assim, hoje um estado... É. Meu Deus, de vez em É. quando, assim, É. bate aquela... O rebanho triplicou. Aham, triplicou. Falando do rebanho triplicou, né? Eu até lembro que, se não me engano, foi ano passado. Ano passado, acho. Ou foi no outro ano. Que eu tive lá no sertão com o Kelvin foi pregar e até falei pra irmã Nara, Foi... se eu soubesse, falei pra irmã Nara, porque Foi. quando eu vi aquele jovem louvando, o Senhor dizia assim pra mim, se prepara, porque vai vir muito mais jovens. E eu achava que ia crescer a O juventude lá. sertão. no Aham. Achou sertão, que eu era do falei, sertão. e eu falei, no final do culto eu falei, irmã Nara, se prepara, porque vai vir muito mais jovens. Foi. Foi. Nossa! E daí, pouco tempo depois, né? Pouco tempo depois, não, demorou um pouquinho, acho. 3 meses. 3 meses, é. 3 meses. Você- O Kelvin foi convidado para pregar Aham. no culto de expansão e o Rodrigo foi junto. Aham. E aí, no final, ele pegou e disse, Manara, e os jovens vai triplicar aqui, vai vir muitos jovens.
E aquilo ali eu guardei no meu coração, sabe? Aham. E aí, logo depois, o pastor falou que ele ia fazer uma transição e se nós aceitávamos o convite Para ser líderes aqui. para ser líderes aqui. Mas na hora a gente não lembrei na hora da revelação, né? Depois É, vendo o Rodrigo aqui conversando um Nossa. tempão Depois de muito depois, tempo a gente lembrou. que a gente conversou lembrou. até isso. E era essa proporção que o Senhor ia dar. Não eram os jovens do sertão que iriam crescer, mas sim o rebanho que ia... O Você Estado, devia ser né? responsável. Nossa! Para ver o trabalhar de Deus, né? Ganharam o Estado. Mas vamos falar um pouquinho para o pessoal aqui o que é o Expansão, né? Porque antes a gente tinha, né, na Igreja Deus Amor, as mocidades, depois teve o PEJ, o Projeto Expansão Jovem, e daí agora é o Expansão. Ficou tudo organizadinho, né? Então é tipo Expansão Floripa, Expansão Porto Alegre, Expansão tem até no mundo, em outros países, países, né? Estamos na África agora, Tem né? até na África. Então, o pastor Miquel está para lá com a irmã Diana. Verdade, verdade. Então, o Expansão nada mais é do que o Ministério de Jovens da Igreja Deus e Amor, né? Isso mesmo. É um ministério, né, revelação de Deus, o nosso saudoso missionário Davi Miranda. E por que se tornou expansão? Antes era projeto, né? É. Porque se entendeu que já não é mais um projeto. Um projeto é uma coisa que você, né, organiza construi, e né, constrói. Ah, tá aqui, ó, faz a planta, vamos começar. Quer dizer, já tem uma coisa sólida. Tem começo, meio e fim, né? Sim, já tem uma base, né? Já tem uma direção de Deus. Então, deixa de ser projeto, agora é expandir, né? Trazer os jovens. E a base do expansão é missão, né? Visão E e valores. valores. Isso não muda, Sim. né? Isso não se vende, isso não se troca. Tem não uma se essência, nega. né? Tem uma essência que é o próprio Cristo. Né? Então a gente está firmado nessa base, nesta base que é Cristo, seguindo esses temas aí com o expansão. E seguindo nisso, né, a gente sabe que, ou seja, a gente é um ministério de jovens, né, o Expansão, e nós temos um propósito, dentro desse propósito, uma missão, né? E assim, falando um pouquinho da missão do Expansão, né? Qual que é a missão específica do Expansão, assim, falando para quem está nos assistindo? É proporcionar encontros genuínos, né? Nos encontros, nos cultos, que eles tenham a sensibilidade, né? A percepção de sentir o Espírito Santo, se deixar levar pelo Espírito Santo. Verdade. Encontros genuínos. O que é encontro? É você ir na casa do Senhor e adorar em espírito e verdade. Não é aquela Não aquela coisa superficial. religiosa. Não. É adoração, né? Adoração. Adoração, você E na pode igreja adorar. puri, né? Que às vezes... Quantas às vezes, sentir né? se alegrar em ver os Quantas jovens vezes aqui. eu não sou dessa época, né? Porque eu me converti já com uma certa um pouco mais velho, vamos dizer assim. Mas quantos jovens não vinha num culto de jovem, de mocidade, só porque, não, meu regente tá me cobrando Tem porque eu que tenho que ir. ensaiar. É. Ou porque eu tenho que, eu tenho que ir porque eu tenho que fazer a primeira parte do culto, né? E Ficava não é- aquela coisa, a regra, a né? regra, A Sim. regra é, você tem que vir para o ensaio. Quer dizer, não era mais para o culto, é o ensaio. O ensaio é mais importante. Não, você tem que vir para Porque o cultuar. jovem tem que ter aquela coisinha no coração de que, chegou na quarta-feira, nossa, tá chegando sábado, Sim. vai ter o culto, é algo diferente. Despertar isso. Despertar esse essa- desejo no Não coração. tinha aquele propósito de estar, Sim. né? Isso. Vinha só por vir. E é muito importante trabalhar isso no jovem, né? Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não são igreja, É. né? Muitos que apenas sabem de Deus de ouvir falar. Gente que vem aqui no culto, ouve a palavra, mas não tá ali entregue para aquilo, né? Andam com Cristo, mas não conhecem a Cristo. Uau. Né? E é muito legal, eu acho muito legal o Expansão, porque é um ministério de jovens e ele é todo padronizado, né? Não é uma coisa, tipo, feita de qualquer maneira, Não. né?
segue um princípio da excelência, né? Tem toda uma organização para, de fato, alcançar os jovens, né? E é um trabalho que ele é muito bem embasado, porque é para permanecer. Né? Tem esse intuito de alcançar os jovens para que eles permaneçam, né? Como o pastor Sandro falou ali, a missão do Expansão, proporcionar aos jovens encontros genuínos com Cristo. Então, isso é essencial, né? E essa organização do Expansão, ela faz o quê? Ela faz a gente identificar os dons de cada jovem. Para que parte, o que eu gosto de fazer? Aquele jovem vai saber que eu gosto do louvor. Eu gosto do evangelismo. Eu gosto de fazer missões. Então, quer dizer que toda essa organização vai destinar o jovem para um ponto. Que é a revelação que o missionário teve, né? Para quem estudou como surgiu lá o PES, né? Sim, sim. A revelação que ele teve de que era os futuros obreiros da Obreiros casa do da casa do Senhor. A Senhor. nova safra A de nova obreiros. E a gente fala assim, obreiro faz uma coisa só. Não, você é Não. chamado de obreiro, você pode ter um chamado dentro daquilo ali, né? É que nem levita, né? A grande maioria acha que levita é aqueles que louvam na casa do Senhor, mas não é. Levita é aquele que faz a obra, varre uma igreja, limpa um banheiro, que canta, Cuida do templo, cuida né? do templo. É. Nossa. Então, essa é a visão que o missionário teve, né? Pro Expansão, acredito que, né, hoje está dando muitos frutos aí. Tá, né? muitos frutos. E além disso, o Expansão tem alguns valores, né? Alguns princípios que regem esse Sim. departamento, né? A gente pode até citar alguns deles, né? Como, por exemplo, a adoração. Eu acho que a adoração hoje no Expansão, ela tá tendo uma revolução. Até por essa questão dos louvores serem mais unidos. Não ter aquele, tu vai num evento ali, tem 15, 20 oportunidades para grupos. Né? Então, isso está sendo enxugado. Por quê? Para ter uma comunhão. Pega ali 3, 4 louvores, a igreja junto, louvando, não tem aquele intervalo. Muitas vezes a gente está adorando ao Senhor, aí parou o louvor. Vamos dar uma oportunidade para uma outra pessoa. Tu esfria. É como tu perde a conexão. E aí não, tu vai junto. É o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto louvor. É um momento de adoração mesmo, Um momento de adoração mesmo. E isso é muito bom. É muito bom. É porque o Expansão ele tem esse intuito de... A missão do Expansão é proporcionar aos jovens encontros genuínos com Cristo. Exato. Então, fazer com que tenha essa cultura do reino. Do reino. Aí, um dos valores do Expansão, um dos elementos dessa cultura é a adoração. E quer explicar o que para o jovem? Que a adoração não é só ali chegar e na frente e cantar um hino. Não. Isso que eu ia falar Né? agora. Porque muita gente está interligando isso, que eu só estou adorando a Deus se eu vim aqui na frente pegar um microfone Sim. e cantar. Mas Não. E ficam, às vezes ficam tímidos, não conseguem, Sim. né? Quer uma igreja nova, às vezes, né? Não consegue consegue evoluir. Aquele dom que o Senhor já deu para ele, né? E ali todo mundo louvando, você está do lado ali, ó, vocês, né? É uma Conexão. entrega, né? É uma conexão. entrega, fecha os teus olhos Até porque né, o Espírito Santo trabalha no meio, né? Tá, com certeza. Então, para Quão bom você e quão se ligar, suave que os irmãos vivem em união, né? E a para visão, você se ligar a ali, visão é essa, né? muito melhor. A visão do Expansão é essa, ser renovada pelo Espírito Santo. Tanto que os cultos, a gente sempre está chamando os jovens para ser aqueles que não foram batizados ainda, dá liberdade para ser batizado. Sim. Né? Porque o agir do Espírito Santo para vir renovar dentro deles, né? De dentro para fora. Deixar eles essa entrega, né? Porque às vezes fica tímido, fica com vergonha, aí vem para frente e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Porque a gente vê que nos dias de hoje os jovens estão muito machucados. Sim. Nossa, Os muito. jovens estão muito machucados, muito. Às vezes é dificuldade dentro do lar, é bullying na escola, na faculdade, por ser cristão, pela forma de se vestir. Até pelo próprio governo que a gente tem hoje, né? Exato. É um pouquinho difícil, né? É bem isso mesmo. E às vezes As só ideologias, ele, né? E às vezes é só ele cristão dentro da sua família, né? A luta é maior. Né? E se a gente não está aqui preparados, por isso que a gente fala, né? Que tem que estar pronto para servir. Sim. Essa é a nossa função.
a minha e dela. É servir. E servir em todos os requisitos, né? Servir o jovem, entender ele, procurar abraçar, dialogar, orientar. Então, e muitas dessas situações que a gente trata, lá na frente a gente colhe os frutos depois. Né? Ele se recupera, ele fica alegre, ele tem um porto seguro, que é a casa de Deus. O amor, ele é um dos valores da expansão. Sim, verdade. Esse é um valor, porque não somente... A gente pode ver que dentro da igreja mesmo, os nossos jovens são muito julgados. Sim. Eles são muito julgados, porque cada um ele tem a sua característica. E a gente precisa saber respeitar, porque nós vivemos em século diferente. Nós estamos vivendo um momento diferente. E eu fico pasma, porque de 5 anos pra cá, as coisas mudaram de Muito. maneira extraordinária, abruptamente. Aí pensa de 20 anos, essa lacuna que tem. Muita coisa aconteceu, E é né? por isso que o jovem ele é muito julgado, né? Só que se a gente vê os valores do expansão, tipo assim, a essência não mudou. Porque Não mudou. Não. o valor do expansão também tem De santidade. forma alguma. Né? Sim. É um dos valores do expansão, a santidade. Né? Então, ainda existe vamos dizer assim, um preconceito muito grande. Né? A gente sabe que a gente ainda tem muita resistência das igrejas para ser implantado expansão. Por quê? Porque é mocidade. E aí tem a regente do grupo. Aí tu vai ter que tirar a regente para colocar um líder adore, um líder discípulos, um líder do simplifique. E não é assim que funciona. A tua regente que tem ali da mocidade, se for uma jovem, tu pode transformar ela no líder adore. Se for uma irmã, tu pode transformar ela numa conselheira. Tu pode, tem uma estrutura, é só os nomes que estão trocando, sabe? É que às vezes eles não entendem também que o objetivo é fazer o jovem trabalhar. Isso. Por isso que é importante nas lideranças a gente ter jovens, né? Para ele justamente se desenvolver. E o propósito é esse, é preparar os jovens para o amanhã. Sim. Como a Eu gente acho- mencionou antes, né? Que era o propósito do missionário. Sim. Né? Que é os Eu acho isso, assim, muito legal, né? Porque, por exemplo, né, eu tive a experiência de estar na mocidade, estar no PEG e estar na expansão, né? E eu vejo, assim, que tendo expansão e tendo toda essa organização, a gente só teve a ganhar, sabe? Verdade. Porque, gente, eu confesso que o meu coração às vezes doía, sabe? Porque na época de mocidade, por exemplo, como que era, né? Na minha época, o que era o grupo de jovens? Era você vir, ensaiar e cantar no culto dos jovens. Só que assim, ó, às vezes tinha jovem que tava ali cantando só porque tinha que cantar, tava tipo, de qualquer jeito. É. O que eu tô fazendo aqui? Eu nem sei cantar, eu nem gosto de cantar, mas tipo, tem que que a gente estava cantar. falando antes, é uma sabe? né? Sim. Uma obrigação, uma Religiosidade. Pra ver, Robozinho? né? Exatamente, o robozinho. Faz Tava- porque é mandado. Exato, tava ali só por estar. E eu sei que tudo o que é novo gera certo receio, né? E daí, quando surgiu o PEG, né? Que PEG e expansão é a mesma coisa, basicamente, né? Quando veio o PEG, aí veio aquela ideia, agora vai ter conselheiros, agora vão ter as frentes, né? A parte ali da organização, a parte do evangelismo, a parte da consolidação, como era na época, a parte da divulgação, a parte... Era tudo organizadinho. Aquilo deu um choque. Peraí, como assim agora no meu grupo de jovens tem que ter uma parte para consolidar quem aceita Jesus? Como assim agora tem que ter uma equipe para o evangelismo? Sabe? Então começou a surgirem coisas novas. Uau, um grupo de jovens não é só cantar. Né? E eu achei isso muito legal, porque como vocês falaram, os jovens começaram a se desenvolver na obra de Deus e, acima de tudo, começaram a entender, peraí, eu preciso ter uma vida com Deus, não é só eu estar lá sábado para cantar e deu, vai muito além disso. Então, eu sei que para muitas pessoas isso gerou receio. Né? Isso gerou resistência, porque eu lembro que até aqui pra gente foi difícil, né? O nosso era Mocidade Fonte de Água Viva. É que daí veio aquele negócio assim, ai meu Deus, vai acabar com as mocidades, É. não vai ter mais jovem na igreja. Aí todo bem mundo isso. ficava, nossa, não vai ter mais. E no fim,
só mudou o nome, se tornou, tipo, Pés de Floripa. Só que a gente começou a ter muito mais coisas do que a gente teve antes. Mais atividades, Mais né? atividades O jovem começou e- a trabalhar mais. Aham. E eu olho, por exemplo, agora, né, ano 2024, um jovem que chega na Igreja Deus é Amor, no ano de 2024, e um jovem que chega na Igreja Deus é Amor no ano de 2015. O jovem que chega agora, ele recebe muito mais apoio. Ele recebe muito mais capacitação, muito mais ensino do que o jovem que em 2015 recebeu. É. Então, tipo, toda essa organização que a gente tem agora, todo esse planejamento, isso vale muito a pena. E eu digo isso, tipo, como jovem, sabe? Como eu sou grata a Deus por eu ter vivido parte disso, mas como seria muito mais legal se no meu começo já fosse assim também, sabe? Porque isso faz muita diferença. E nossa, eu sei que eu tô falando muito, mas gente... É normal, né, sério. Carol? Não, mas sério, isso é muito legal, porque, assim, né, eu com 16 anos virei líder do Simplifique, né, da organização. E aí, como o Expansão te dá oportunidade, sabe? Sério, isso é muito legal. Sério, a gente só tem a ganhar. Ele Tem Porque desenvolve ali, o jovem, né? ali o jovem começa a sentir o peso de uma de ter a Isso, responsabilidade, né? Sim. De E, estar à e frente de ver algo. também que ele é muito importante na importante obra. dentro da obra de Deus. Ele é importante. na Exato. obra. Né? Ele é importante. A gente está aqui para isso, para desenvolver o jovem. Sim, Essa é a função do conselheiro. Né? É claro, ele dá um conselho e tudo, mas a função é enxergar o potencial do jovem e explorar isso aí. Falar para ele, olha, tu tem, né, um grande potencial nisso, eu acho que tu deve estudar, tu deve se esforçar, que as oportunidades vão chegar, Deus vai preparar tudo. Então, assim, é nesse sentido. E hoje é como a Carol falou, abrir um leque, o Expansão, não é? Dentro de todas as áreas. Hoje a gente consegue já ver os jovens se desenvolvendo. Então, assim, trabalho tem em todas as áreas dentro da Expansão e sempre vai ter, sempre serão bem-vindos, sempre serão bem acolhidos e o acolhimento faz toda a diferença. sim. É que nenhum jovem, a grande maioria dos nossos jovens são tímidos. Não parece, mas Não, são. mas isso é Parece. importante a gente É. dizer, porque a gente vive numa geração de jovens e adolescentes que são muito tímidos e eles foram, no caso, ainda são incentivados a serem tímidos pela cultura que a gente tem. Isso. Porque a gente tem agora uma cultura do quê? Uma cultura muito interna, eu com meu celular, eu com as minhas redes sociais. Não é uma cultura voltada para socialização, né? E então, como a irmã Começa com a Nara palavra falou. privado, né? É o meu privado, é o meu momento. Aí tu precisa tirar ele dessa caixinha. Sim. Sim. Tem que tirar. E muitas vezes, para tirar ele dessa caixinha, tu tem que usar de autoridade. Porque o jovem ele precisa ter uma autoridade sobre a vida dele. Para Sim. ele despertar aquele potencial que ele tem. Aham. É necessário. E a grande maioria dos jovens que são tímidos, tu tem que fazer aquela coisa assim, fazer ele despertar aquele lobo que existe dentro dele. Tem que Verdade. acordar aquele lobo. Sabe por quê, irmã Nara? Isso que você falou é até muito importante. Porque a gente tem uma geração de jovens e adolescentes que se sentem perdidos. Exato. Eles não É. sabem para onde ir. E eles estão a todo tempo tentando se encontrar. Até pelo fato, de eles estarem ali tudo digital, isso causa as redes sociais e tudo mais, acaba causando Uma dependência. essa dependência e essa Dependência perdição, da rede social. ansiedade, né? Ansiedade. Que acaba fazendo eles A ficarem para lá e internet. para cá. Internet. Deixa um jovem 2 dias sem internet. Ele tem crise de ansiedade nos dias de hoje. Sem as redes sociais, ele tem crise de ansiedade nos jovens. Então, ele está muito dependente disso e a gente precisa tomar uma iniciativa em relação a isso. A igreja precisa tomar uma iniciativa em relação a isso. É que nem um jovem, quando ele saiu da igreja, aparece 2, 3 finais de semana ali. Tá, mas por quê? Tu vai olhar, ele está naquele mundinho ali das redes sociais.
Então a gente está aqui para isso, a gente está para tirar ele desse mundinho, despertar ele desse mundinho. E como você falou, é necessário ter essa autoridade, dizer, dar essa orientação, ó, vai por aqui, esse é o Isso, caminho, né? é. Porque a gente está numa geração que está tão perdida, com tantos caminhos disponíveis, que não sabe qual escolher, e às vezes é uma geração que ouve muito não vai, não faz, ali não, Sem e saber daí o porquê, sem explicar, não pode. E pronto. Mas o porquê que não pode? E os nossos jovens, hoje em dia, eles não querem mais saber disso, né? Eles querem, mas por que não pode? Eu quero saber o porquê que não pode. É uma Se coisa tu não assim. disser, eles vão pesquisar o porquê. Dá uma. É bem isso. A gente vamos voltar um pouquinho atrás. Na nossa época de adolescente, digamos assim, Faz tempo, né, amor? os nossos pais, assim, meu pai, ele disse, tu tem que ir para a igreja. Tá, mas se eu não quiser, não tinha outra opção, você tinha que ir. E o que acontece? É uma preocupação também, isso a gente conversou com outros conselheiros daquela época, a gente conversando, e o que foi a preocupação também da igreja hoje, nessa visão do expansão? Acontecia muito assim, ó, era obrigado a ir. Ou seja, quando ele chegava na maioridade, 18 anos, agora eu me domino. Ele ia embora. Vai Por embora. que a grande maioria, né, está fora da igreja? Porque eles eram obrigados a ir. Não tinha aquela coisa assim, liberdade. de explicar o porquê, qual a necessidade de estar, qual a necessidade de se conhecer a Cristo verdadeiramente. Então, é isso que a gente faz hoje, o trabalho que você... Agora eu vou falar para o teu lado. O trabalho que você faz lá com os adolescentes é importante para eles ir conhecendo a Cristo. Ou seja, eles têm que vir não porque o pai, a mãe estão mandando, obrigando, porque quando ele chegar na maioridade, ele vai parar, porque ele não entendeu o propósito. Ele ia porque o pai e a mãe mandavam, né? E isso acontece muito. E hoje a gente procura o quê? A fazer o caminho inverso. Mostrar Cristo na sua essência e dizer que, olha, sem Ele, tu não é nada, porque a Bíblia fala isso. Mas mostrar por dentro da palavra e dizer, olha, é assim, assado, né? As consequências são grandes, né? Mas antigamente se dizia assim, e a gente se ouve, né? As pessoas falam às vezes, eu bebo, mas tu vai morrer se continuar, mas eu vou morrer igual. Quer dizer, tanto faz como tanto fez. E não é assim. Que filho de crente não quer dizer que tu é crente. É verdade. Né? Sério. E quantos cristãos, né, estão com seus filhos fora da igreja por não apresentar Cristo verdadeiramente? Apenas dizer, tem que ir na igreja. Nossa, isso é muito importante. Tem que ir na igreja. Tu vai porque o meu filho, estou te mandando e tal. Tá. E agora? A gente até às vezes conversa muito, né, nos corredores, acaba apresentando para as pessoas, para o jovem ou até para o adolescente, um Deus bravo. Exato, isso autoritário, mesmo. um Deus autoritário. Não, se tu não for, tu vai para o inferno e tal. Se tu não, né, e às vezes até pego no pé em casa, porque eu tenho 2 irmãos pequenos, né, e daí às vezes a minha mãe quer educar eles, e fala, tem que orar porque senão isso, eu falei, não é assim, tem que ler a palavra porque senão isso. Não é assim, eles têm que criar gosto por aquilo ali, não por ser uma obrigação. Tem que aprender a amar Cristo, né? Tem que aprender a amar Cristo, né? E é por isso que eu falo que, tendo expansão, a gente só tem a ganhar. Não que isso não tenha sido ensinado nas épocas de mocidade. Nossa, mas glória a Deus. Era uma linguagem mais travada, né? Hoje porque não tinha nem o preparo. Isso. Os conselheiros que a gente tinha, glória a Deus pela vida deles, eu digo, não aqui em Floripa, eu digo, no geral, Igreja Deus e Amor, se esforçavam para dar o melhor com o que tinham. É o que eles tinham. É o que eles tinham. Eles trabalhavam com o melhor deles. E agora, o expansão, eu sei que é algo novo e às vezes muitos podem resistir e pensar, nossa, para que agora ter toda essa organização? Para que agora ter esses setores? Para que agora a gente ter que seguir uma apostila? E tem uma resistência. Eu imagino que tenha. Só que é importante dizer que é uma mudança que vale a pena. E a gente pode ver pelos frutos que nós estamos tendo. Os resultados, eles não são negativos, né? As estatísticas, elas estão sendo sempre positivas, né? Verdade. Sempre uma melhora. Mais jovens sendo alcançados, mais jovens se desenvolvendo.
E uma coisa, assim, que eu fiz a ligação ali quando o Rodrigo falou, né? O Rodrigo falou, o saudoso missionário Davi Miranda, fundador da nossa igreja, ele teve ali a visão. Eu acho que o ano foi 2010, Por né? aí. Eu não era cristão nessa época ainda, mas eu estudei um pouquinho sobre o PED quando eu entrei na época. Né? Uma nova safra de obreiros se formando. Tá, como o Rodrigo falou, o obreiro, ele precisa saber fazer várias coisas. Sim. Tem que cantar, tem a parte de pregar, tem a parte de ir lá evangelizar, Tem que estar preparado. tem a parte de ir lá e saber manter aquela alma ali nos caminhos de Porque o Deus. obreiro não é só botar o terno na gravata Não. ou o guarda-pó ali e ficar ali. Exatamente. No culto. E Isso olha não é só, obreiro. e olha só que incrível o Expansão. O Expansão tem as frentes que preparam para cada uma dessas coisinhas. Exato, é isso mesmo. Sabe? é. Então, toda essa organização que a gente tem agora não é o mundo na igreja, não é uma modernidade sem sentido. Muito pelo contrário, é a aplicação da palavra de Deus para os jovens, para Crescer ele na se graça e tornar no um obreiro. conhecimento, Na né? linguagem atualizada, né? É. Exatamente. E até porque, como a gente falou, um dos valores do expansão é a santidade. Então, assim, não mudou Não. o que era no passado a base, né? Uhum. Que é jejum, oração, se separar para Deus, né? Isso é essencial. Isso é a base, Estudo né? da palavra. Muito legal. E como a gente falou sobre essa questão, né, das frentes que o Expansão tem, seria até legal a gente falar sobre isso, né? Para o pessoal entender. Tá, o Expansão, né, tem ali a missão, a visão, né, ver jovens sendo Valores. transformados, tendo um novo encontro com Cristo. O Expansão tem ali os valores que a gente falou, né, instituir a cultura da adoração, fazer com que os jovens conheçam a graça de Deus, o sacrifício de Jesus, como a irmã Nara falou ali, ter amor por Jesus, né? Que mais que a gente tem ali? Santidade, como a gente falou também. Relacionamento com Deus, fraternidade, Que é aquilo que o irmão Santo falou, né? Sobre apoiar o jovem. apoiar, Eu acho que o abraçar e a relacionamento comunhão. com Deus, esse Relacionamento com aí, a Deus. gente tem aperfeiçoar muito. Mas para ter esse relacionamento com Deus, a gente também depende dos pais. É Sim. muito importante. Principalmente os pais que têm os jovens na igreja, os pais que são cristãos, sabe? Precisa ter aquela aproximação, Nossa, precisa sim. ter mais aquele carinho, precisa entender mais, porque o que acontece? A gente tem alguns casos que os pais, eles conseguem dar mais atenção para os de fora do que para os de dentro. E a família é o primeiro ministério. É o primeiro ministério? É o primeiro ministério, sabe? Então, é necessário que os pais deem atenção e, eu vou contigo. Até a gente está com um projeto agora bem legal que a gente quer desenvolver esse ano, né, amor? Que vai ser Café com Pais. Que legal. Vai ser Café com Pais. Nossos podcasts aqui tá saindo Isso. só spoiler, né? Cada episódio é uma novidade. Então, nós temos esse projeto aí, o que é? É trazer os pais, tanto os que estão na igreja, que já conhecem um pouco, e também aqueles, mas o propósito maior é para trazer aqueles que não estão na igreja, para eles entender o que o filho dele faz. Ele não só vem aqui para louvar só. Né, qual é o objetivo dele estar na igreja, a importância dele estar aqui. Então, e também ele conhecer o lugar, conhecer as pessoas que o filho dele ou a filha dele está se relacionando, né, aqui. E entender também o que a igreja quer para esse jovem. Né? A igreja quer preparar um jovem, porque nós vivemos ainda aqui, neste mundo. E nós temos que estar preparados, tanto para dentro da igreja como fora dela. Né? Eu digo fora, lá no seu mundo circular, onde vai ter o seu trabalho, vai ter a sua profissão, e tem que estar estruturado. E começa dentro da igreja, para eles entenderem melhor isso aí. E é um desejo, né, bem grande que eu tenho, porque às vezes eu tinha um exemplo lá no sertão, dos pais iam só buscar e levar. E aí eu conversava rápido e dizia para eles assim, olha, nós vamos fazer um café e vocês vão vir aqui, porque nós queremos apresentar o projeto para vocês. E eles vocês foram entenderem. indo, sabe? Eles já estavam levando, tem alguns que já estavam participando dos cultos. Nossa, que Eles só bênção. iam levar os filhos. Aí depois já ficavam participando do culto. A gente tem uma mãe de uma menina que ela
tá firme e forte lá junto com a filha, né? Que bênção. Então, são Através dos jovens, as famílias sendo alcançadas por Deus. É bem Muito legal. isso mesmo. Muito Isso é legal. muito bom. E é esse projeto que a gente vai, né? Em nós nome vamos- de Jesus, em nome ó, de vai Jesus, dar vai ser certo. algo Ah, bem- vai. Legal. Então, isso é muito legal. Olha só, todos esses valores do expansão são baseados em princípios bíblicos. Isso sabe? mesmo. Então não tem o porquê de a gente querer rejeitar. Não. Porque é a palavra de Deus ali sendo aplicada para o jovem, né? A gente precisa instigar o jovem a buscar mais. Sair da mesmice. Sim. Sair daquele de casa para a escola ou para a faculdade, final de semana igreja. Gente, isso a gente não gera jovens convertidos. Não. Não gera jovens convertidos. Gera jovens frequentadores de igreja, né? Isso mesmo. Apenas. É isso mesmo. Então a gente Tá ali precisa. só para não pegar no meu pé, tô ali só porque... Ou não tenho o que fazer, vou para a igreja mesmo, que é final de semana, não tenho o que fazer. Então a gente precisa mudar isso, a gente precisa tirar eles dessa mesmice, sabe? Fazer algo diferente. Verdade. Tem que, ó, bora, né? Bora Tem que pra ser, bora, cima. Brasil. Buscar fazer eles ter um relacionamento com Deus, como você falou antes, né? É bem Porque isso. se ele tem um relacionamento com Deus, ele vai ter esse relacionamento aqui e fora da igreja, né? É, Então, uhum. E aí ele vai fazer discípulos. A chama. Sim. Vai fazer discípulos. A porque chama aí ele tem que vai... estar acesa. E daí, a gente falou aqui, né, de toda essa base do expansão, mas aí pro pessoal entender que ainda não sabe, a gente falou aqui que tem as frentes, né? Isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem. O Expansão, ele é um ministério de jovens que tem no Brasil, Brasil. em alguns países, né? já está no mundo aí. Já né? está já no está no mundo, já. mundo. E daí a gente tem uma hierarquia, né, Rodrigo? Explica Isso. aí pra galera entender. Que é o casal de conselheiros, né? Que são o que monta a equipe, a comissão, né? O primeiro casal de conselheiros. Temos o segundo casal de conselheiros, que auxilia, né? Tem a sua Que é a irmã função Priscila, irmão Tiago. aqui em Santa É. Catarina, né? Um abração pra vocês. Eu sei que vocês vão assistir, vocês Isso estão aí. nos assistindo. E que- pros nossos chefinhos masters também, É. né? A Cê- Diana, E o o Miquéias, Miquéias, o Wilton e a e a Michele. Michele. E daí, aí entra a parte agora do que é fazer os jovens trabalhar, né? Que é Legal. são as frentes que a gente chama, né? Ou núcleos, alguns chamam de frentes, outros chamam de núcleos, né? Que são 5, que é o discípulos, o simplifique, O Adore. o adore, o reação e o creative, né? Muito legal. Que são aí cinco lideranças, né? 5 frentes que são jovens que têm que estar nelas, né? Elaborando aí equipes e tal para estar trabalhando nessas frentes, né? Muito legal. E é importante ter essas equipes formadas nas igrejas. Porque eu me pergunto assim, ó, é que nem esses dias a gente estava conversando com uns irmãos, se Cristo resolve fazer, né, um pequeno arrebatamento hoje e levar os anciões da igreja, que igreja vai ficar aqui? Uau. Digamos que nós temos ali 5 igrejas abertas, temos 5 portas, 5 templos ali abertos. 2 desses têm jovens, os outros 3 não têm. E Cristo resolve levar todos os anciões. 2 irão ficar abertas, porque tem jovens, e as outras 3 vão fechar. Né? Nossa. E olha só o link assim, Muito que dá para a gente profundo. fazer, né? Jesus fez 12 discípulos, né? Ele não fez sozinho. Por Não. quê? Ele subiu. Isso. E ele deixou os 12 Para continuar. para continuar. É. né? Essa é a missão. importância. Essa é a missão. O jovem... Pode terminar. Ah, mas não pode falar, pode falar. É a visão de enxergar o além, né? Enxergar lá na frente. A palavra já diz que nós temos que ter visão de águia, Sim. né? Você não pode se conter com um pouco. Eu sempre falo que quem gosta de raso é lambari. Lambari anda, Fritinho é gostoso. ele anda no raso. O que é Agora, lambari? É um um peixinho peixe. pequenininho. Peixinho. E aí, agora, se você quer algo profundo, você tem que mergulhar. É lá que você vai encontrar. E assim tu vai te preparar para ter essa visão. Enxergar lá na frente, enxergar as possibilidades, enxergar o que Deus tem
preparado para cada um. Ter essa visão de fazer discípulos, Fazer né? discípulo, Porque, pastorear, né? por exemplo, né, tudo. se vocês são conselheiros, vocês fazem tudo sozinhos, não vai fazer discípulo nenhum, Dá uma estafa, né? né? É. Ó, tu não faz, tu não vai ter, ao momento que tu sair dali, tu não vai ter quem deixar no lugar, Não vai gerar frutos, não né? vai gerar frutos, então não... Aí, como é a parábola dos talentos? Aguardei. Para quê? Hã? Guardou. E agora? Por isso Me que deu um talento, Jesus me deu um talento de te aconselhar, te preparar. E eu não fiz isso. Por quê? Porque eu vou perder o meu espaço, porque eu vou... Não. Eu estou aqui para fazer discípulo, para dar continuidade, né? continuidade. O que eu aprendi, eu vou te repassar. Sim. Por E eu quero que todas... você faça isso também. Eu sempre falo isso para eles, o Rodrigo sabe, seja melhor que eu. É. Eu tenho um lema lá no meu trabalho. Né? Quando tinha equipe de técnico ali, eu dizia, vocês têm que ser melhor que eu. Em tudo. E isso é o princípio da liderança ensinada por Jesus, porque Jesus falou, vocês farão obras maiores. Nossa, muito é bom. bem isso. Uau! Né? Então, é muito importante, porque a geração de jovens atual, ela precisa dos anciões da igreja. Precisa, muito. Né? A gente precisa, né? Com Saber certeza. como fazer, saber como dar continuidade. Então, sabe, gente, é chegado os fins dos tempos, tudo indica, né? E mesmo se não for, né? Vai que demore 10, 20 anos, muito mais do que a gente pensa, ou muito menos, enfim. É tempo de a gente se unir, Carol, sabe? pega a experiência do ancião com a força do jovem. Então, Meu Deus, não tem quem bata a igreja? e o mundo aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. É bem isso. O que a gente é está bem isso. esperando, sabe? Assim, ó, imagina no culto de jovens, tá? Imagina a nossa igreja. Os nossos anciões apoiando os jovens. Naquele momento de oração de Pentecostes, os nossos anciões fazendo oração de imposição de mãos pelos nossos jovens. Eles vão olhar assim, nossa, eles estão aqui conosco. O que eles têm para ensinar para o jovem é algo muito grande. Então, é importante ter essa união, ter esse elo, juntar, sabe? Juntar esse elo do antes e do agora. Eu acho muito importante. Desde que eu entrei na igreja, eu sempre tive como referência os mais velhos, sabe? Então, E sempre tem sabe, dado muito certo. e você sabe a história das ovelhas? A ovelha, ela tem o pastor que cuida, né? Mas a referência dela é sempre a ovelha mais velha. A ovelha mais velha é a que puxa a carretinha e as outras vão atrás. Ela sempre vai olhar para a ovelha mais velha. O pastor, ele vai na frente. Mas a ovelha que vem atrás do pastor é a mais velha. Então, a referência delas, das ovelhas mais novas, é aquela ali. O que ela fizer, eles vão fazer. E se nós observarmos, né, eu tinha esse costume de olhar para as pessoas que já estavam ali há mais tempo na igreja e você começa a analisar, né, porque para ela chegar até aquele ponto, né, a gente sempre fala das irmãs do coque, né? Todo mundo tem medo, Hoje né? eu tô sem coque. Quanto tempo, né, ela já está ali orando, clamando? Quantos exemplos? Quando eu ouço a irmã, eu esqueci o nome dela agora aqui, mas eu gosto de ouvir ela contar os testemunhos. As experiências que eles têm com Deus, isso nos motiva. Enche de fé, enche né? De fé. E é isso que a gente procura hoje, dentro do que a gente consegue colocar para os jovens, essas experiências, né? Claro que não temos muitas, e eu sempre falo assim, fale das suas experiências com Deus. Não é? Procure ter, mas eu nunca tive. Se aprofunde, aquilo que eu falei. Se aprofunde na palavra, se aprofunde na oração, e você vai ter as experiências com Deus. Então, assim, volta a repetir, jovem, quem gosta de raso é lambari. Se aprofunde. Quer ver Deus agir na sua vida, né? Esse relacionamento que nós até falamos, que é os valores, né? Se deixe tomar pelo Espírito Santo. Sim.
Verdade, a gente não pode perder tempo, né? Não. E tem tanta coisa boa disponível para o jovem na presença de Deus, sabe? Porque o que o mundo oferece é uma alegria completamente passageira. E a alegria que a gente encontra em Jesus, ela dura para essa vida, como também para o além. A alegria que a gente encontra em Jesus, ela é eterna. E ela preenche, sabe? E é maravilhoso a gente vê, por exemplo, o Expansão, que está fornecendo tantos artifícios para o jovem ver, uau, tem vida na igreja, sabe? Tem vida com Jesus, tem como se desenvolver na presença de Deus. E todas essas frentes que o Expansão tem, todas as atividades que o Expansão tem, isso é magnífico. Hoje porque... o jovem pode se desenvolver em várias áreas, né? Exatamente. Não precisa tu estar no mundo para querer aprender ou para se desenvolver, não. Tem lugar aqui. E aprender e poder fazer isso para o reino é muito mais gratificante, sabe? Saber que tem um propósito no que tu tá fazendo. Nossa, vale muito a pena. Sim. E, assim, a gente tá falando das frentes, das lideranças, né? E qual que é, assim, A frente mais querida, todas são. Ah! Caixinha. Ai, meu Deus, entra a caixinha de mensagem lá, né? Eu não falei Confessa que o nada. criativo é melhor. Não, todos são, todos. Nunca vi esse meu nome lá. Falando uma coisa dessa. Mas, Imagina! Imagina! brincadeiras à parte, né? O que vocês enxergam, assim, como a característica de um bom líder hoje? Quais são as características de um bom líder? Até mesmo para trabalhar com os jovens, conselheiros, líderes Ele tem de que jovens. aprender a ouvir. Uau. É importante. Gostar de pessoas. É. Aprender a ouvir, gostar de pessoas. Porque se o jovem, tu não ouvir ele vai se sentir rejeitado. Então é importante saber ouvir o jovem. Porque é aquela coisa, o jovem, quando ele está certo, ele vai bater contigo de frente. E quando ele está errado, ele também vai bater contigo de frente. Né? Então, tu precisa ouvir ele para depois que ele falar tudo que ele tem para falar, a gente saber como entrar para explicar para ele se ele está certo ou se ele está errado. Aham. Se usar de autoridade sem ser autoritário. Sim. Né? Dar aquele espaço para ele. É importante. O jovem precisa ter esse espaço. E muitas vezes, por ele ser jovem, né? Ele não tem esse espaço. Sim. Ah, tu ainda não tem experiência, tu ainda não precisa contar muito, ouve, faz. Então, isso precisa ser mudado. E sobre isso, né, de dizer, tu ainda não tem muita experiência, vamos ressaltar aqui que os discípulos que Jesus escolheu, tirando Pedro, tinham ali entre 15 e 19 anos, né, Isso eram mesmo. adolescentes, jovens. E Pedro não era muito velho, ele É. tinha seus 22, 23 anos, na verdade. Maria, mãe de Jesus. Olha a idade Sim. da Maria, 15 anos? 15, 13, 14, era mais ou Ela menos. era adolescente. Ela era adolescente. Ou seja, o jovem já, desde aquela época, Jesus já chamava o jovem para trabalhar. Estevão. Exato. Era Estevão jovem. era jovem. O primeiro mártir. Paulo era Nossa. jovem. Paulo, quando Estevão é apedrejado, Paulo tinha seus 20 anos. Nossa. Porque a palavra diz, estava ali o jovem Saulo. A palavra diz, então, o jovem Saulo. Então, Aham. e até eu estava meditando essa palavra que eu preguei lá em Tubarão. Olha. E aí eu comentei com a nega, digo, Saulo era jovem, então, quer dizer, o encontro que Jesus tem com Paulo, depois com Saulo, é logo depois, porque ele pega as cartas e vai Aham. no deserto, no caminho para Damasco, Jesus encontra ele. Então, ou seja, e aí a gente vê que o chamado do jovem é para agora. Sim. E pode ver, todos eles tiveram um trajeto muito difícil. É o que acontece com os nossos jovens hoje. É verdade. Então, olha Eles só. têm um trajeto São difícil. experiências. Então, olha só. O jovem é que deu continuidade na igreja. É o jovem que deu continuidade. Né? O jovem deu continuidade na igreja, então olha só como é importante o trabalho com os jovens. Né? Sim. Porque se acabar o trabalho com o jovem, acabou-se. Porque os jovens, eles não são só o futuro da igreja, como também o presente, né? Sim. Então, Que isso a gente escuta muito, o jovem é o futuro da igreja. Não, o jovem é o Já tá presente, é agora. o agora. É o agora. Jesus não Exatamente. esperou o jovem crescer e ficar maduro Não. para
Ele pegou verde mesmo, vem cá que... Vou enrolar como é que eles fazem na agricultura, né? Vou enrolar num jornal para amadurecer. Peraí que eu vou ajudar. Né, amorzinho? Então, Na verdade, nós estamos todo dia aprendendo. É. então É isso isso. que... Isso, até só para resumir, o que tu falou do líder, né? Da liderança, o líder tem que estar disposto a isso. Ensinar e aprender. Mais aprender do que, né, ensinar. Falar no tempo oportuno, né? Porque uma palavra mal colocada pode machucar Sim. a pessoa, né? E gerar uma ferida que muitas vezes é difícil de contornar. Eu acho muito verdade. interessante isso porque né, nesse meu tempo de liderança no criativo eu já passei por muito isso, de ter que escutar, só escutar. E daí depois você vai lá e fala. Daí você consegue trazer o jovem. Isso mesmo, né? Quantos jovens, às vezes, por causa de, às vezes, uma troca de pastor que ele gostava muito, ele, meu Deus do céu, o meu mundo acabou porque o pastor agora trocou, É esse pastor é verdade. difícil. É. Calma, Verdade. né? Então, essa experiência, assim, escutar, né? Escutar é muito importante. Porque isso que a irmã Nara falou é muito importante, né? O jovem, ele é muito, às vezes, menosprezado pela idade. Então, quando vem ali alguém que valoriza ele, que ouve ele, ele fica tipo, uau, peraí, as coisas não E aí são ele como vai eu buscar pensava. mais a Cristo. Exatamente. Ele vai buscar mais a Cristo. Vai se Porque ele sentir não- mais seguro. Mais seguro. Né? Ele vai ter mais prazer em vir à casa do Senhor. Não vai ser taxado, não vai ser rejeitado, não vai ser apontado. E isso é que a gente, como a Ruth fala, né? A gente, ela... A Ruth sou eu. Ah, é porque é Rude Aham. Nara. Aham. E ela fala assim, que nem se fosse uma galinha que segura seus pintinhos. Vocês Bota podem... tudo embaixo das asas, assim, ó, vambora. querem falar, né, o pessoal de fora quer falar dos jovens, não, fale para nós, não fale deles. É que assim, ó, É, briga, pra brigar, pra né? brigar. Brigar entre aspas, discutir, né? Tudo bem. A gente pode brigar, a gente pode discutir com os jovens, né? Mas ninguém pode discutir nem brigar com eles. Sim. Né? Porque a gente Meio sabe como aquela a coisa gente... de irmão, né? Que a gente vê, Sim, às vezes a pessoa vê a gente brigando com o nosso irmão, daí quer ir lá e brigar. Não, tu não. Eu posso, tu não. E existem os processos também, né? Existem alguns jovens que vão passar por processos dolorosos e a gente não vai ter como colocar embaixo das asas, a gente só vai ter que orar por eles. Sim. Porque às Entender vezes, os limites, né? entender os limites, é necessário entender os limites. nós vivemos uma geração que infelizmente se criaram aonde a palavra não foi tirada Isso. do vocabulário. E o próprio Deus nos ensinou a não, né? Não vai. Ficou aquele, né? Deixa, uma hora ele vai, uma hora ele muda, uma hora ele... Não, mas Tem não que é. ter esse não é deixa assim. ele, tadinho. Não, tem que ter um não. A gente, Limites. eu fui criado com não faz. Não vai. Né? Então, assim, o É o próprio sal Deus... da terra, a luz do mundo. Mas o não o sal grosso. Sim. É o sal temperado. Aí tu precisa impor limites nos jovens. Tu tem que dar abertura para ele, mas tu também tem que impor limites nele. Porque senão, quando vai chegar um ponto que tu não vai, ao invés da gente ajudar, ele está buscando a salvação, a gente já está tirando, está prejudicando. Qual é a finalidade do sal? De Saulo? Do sal. Do sal. 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 Qual a tá. finalidade do sal? Ah, o sal, gente, ele conserva, ele dá sabor. Mas o ponto-chave dele, o que ele tem que gerar? O que ele tem que gerar? Ai, nem eu sei agora. Ai, meu Deus, Nossa, conserva, é dá difícil. sabor. Eu estudei isso. Ele gera o quê? Sede, se tu pega. Ah, verdade. Então, Você- em excesso. Você tem que despertar no jovem a sede Da palavra. da palavra, A sede de de Cristo. Jesus. Verdade. Porque assim, ó, você ser temperado, tudo bem, você vai mostrar para ele que você está falando de Jesus, tal, mas você tem que fazer despertar ele a ter essa sede, ou seja, Verdade. essa mesma Deu vontade. até sede agora. Boa. Tem que ter, e é isso que a gente trabalha hoje.
para falando que ele isso. tenha essa sede de estar com Jesus e conhecer a Jesus. E falando Verdade. assim de, né, que a gente tem que despertar essa sede no jovem, qual que você acha que é hoje, qual que é o maior desafio de trabalhar com o jovem? Seria despertar essa sede? Vencer o mundo. Vencer o mundo, né? É o maior obstáculo, né? Na verdade, a própria internet. A internet é uma ferramenta boa, se você souber usar ela. Sim. Se você se não souber usar ela, você se torna refém dela. E aí, só um preparo mesmo muito forte, né? Por isso que a gente hoje trabalha com essa mentalidade de abrir a mente do jovem, nesse sentido de que se ele não vigiar, ele vai cair e o inimigo vai levar a sua alma. É diferente daquela época que a gente comentou ali, né? Tu vai para a igreja porque tu tem que ir. Não, hoje você tem que passar a ideia que nós temos um mundo espiritual, nós temos uma batalha que nós não vemos e nós temos as armas do inimigo. E nós temos que apresentar essas armas do inimigo e mostrar também o caminho certo. As armas As espirituais. armas espirituais. Aham. Ó, o inimigo tem isso, mas nós temos isso. Sim. Né? Então, e nós somos baseados nisso. É verdade. E quando tu entende o porquê das coisas, isso faz total diferença, sabe? Tipo, igual a Bíblia vai dizer lá em João: conhecereis a verdade vai vos libertar. libertará. Eu Sabe? até falar, tipo, você destrói a corrente, né? Sim, Te prende. exatamente. E a gente vê muitos jovens, né? Como a gente comentou aqui já, que vivem nessas amarras da religiosidade, porque foi sempre assim, ó, tem que ir pra igreja, tem que orar, tem que cantar com o Exato. grupo, tem que jejuar. E nunca entendeu o porquê, a verdade, a essência daquilo, e ainda não foi liberto, não se entregou para essa essência do evangelho, né? E às vezes até muitas pessoas ficam, né? Ai, nossa, mas vai para a igreja, não pode isso, não pode aquilo. Vou querer ser um jovem na igreja, não vou poder viver minha juventude, não vou poder ser feliz. Mas quando a gente para ali para entender o porquê das coisas, você vê que quando na Bíblia tá não pode, quando Deus fala não vai, não faz, é porque Deus é como um pai amoroso, né? Por que um pai não deixa o filho colocar o dedo na tomada? A criança quer colocar o dedo na tomada. Para ela deve ser a coisa mais legal do mundo. E o pai fala, não. Por quê? Porque aquilo vai causar mal. Pode causar a morte, né? É E verdade. quando Deus fala, não vai, não é porque é para o nosso mal. É porque é Nosso para nos bem. proteger, para o nosso bem, sabe? E como que a gente tem essa consciência de que é para nos proteger, de que o não de Deus é para o nosso bem? Conhecendo, né? Estudando, vendo qual que é a essência por trás daquele não, né? Então, por isso a importância de como esse conhecer faz a diferença, esse explicar. Foi né? que nem o tema do Conex Nacional do ano passado, né? Quem ele é. Uau. O jovem tá sabendo quem ele é. A importância dele descobrir quem ele é, né? É muito Quem é importante Cristo, né? isso. Então, são coisas assim que a gente precisa, é necessário. A igreja precisa se unir. Sim. Quando eu falo em igreja, eu não digo placa. Eu digo a igreja Sim. de Cristo, sabe? Sim. Ela precisa se unir para mostrar para os nossos jovens quem é Cristo, o que é necessário para buscar Cristo, como eles têm que conhecer a Cristo. Porque daí eles desprendem do mundo e se voltam Isso verdadeiramente para mesmo. Cristo. Aham. E o mundo tem muita bandeja. Tem. Tem muita bandeja. E é pro jovem, né? É para o jovem, é o foco. é o foco. O inimigo de nossas almas, o foco dele hoje são as crianças, os adolescentes e os jovens. Sim. É o foco dele hoje em dia. Que é a base da sociedade. A base né? da E aí sociedade. vocês, Vai... estava meditando aqui sobre conhecer a Cristo, né? A própria Bíblia diz, né? E vinha com ele uma grande multidão. Vocês que acompanhavam. E é o que a gente vê, às vezes muitas pessoas estão seguindo, mas não conhecem. É. Estão seguindo para ver se ele vai fazer milagre, se vai curar ainda, para descobrir quem é. E era o que acontecia naquela época. Algumas pessoas iam lá, mas esse é o Messias mesmo. Não,
ele vai fazer milagre. Não, vamos ver quem é. Estão dizendo que ele é profeta, entendeu? E uns, claro, conheciam. E o próprio Jesus fala, né? Pô, você esteve tanto tempo comigo e ainda não me conheces. Imagina. A mulher samaritana. A mulher samaritana, ela não foi até Cristo, Cristo foi até ela. Então, ela aproveitou aquela oportunidade, né, para conhecer realmente quem ele era. Sim, E os nossos jovens, ele precisa aproveitar a oportunidade que ele tem hoje, sim. porque a gente não tem mais tempo. Verdade. Não tem mais tempo. Jesus, ele já está às portas. Eu li algo que colocaram no status aí, uma frase que me deixou bem pensativo e eu falei na quarta-feira aqui. Dizia assim, o mundo está acabando, né? Por causa do aquecimento global, guerras, fome, né? Daí tá assim. Aí embaixo está dizendo, não é o mundo que está acabando, é o tempo que está findando. Ou seja, não é o mundo, não é o tempo que está acabando. O que é esse tempo? O tempo de você reconciliar, aceitar Jesus e se preparar. Quer dizer, o tempo está acabando. Daqui a pouquinho o relógio vai parar. Verdade. Então, vocês diriam que o maior desafio na liderança dos jovens é fazer com que eles percebam que o que o mundo oferece não é tão atrativo assim. É um né? desafio. É um É desafio um diário. desafio. Um É um desafio. desafio diário. E o que vocês mais gostam em liderar jovens? A gente está aí falando aí de é um desafio, monte, quais é são um as monte, partes né? boas? Porque não tem como tu não rir com os jovens. É fazer caixinha no Instagram. Isso é coisa dela, tá? É a alegria que ele transmite, é aquele carinho, é aquele amor, é aquela... A gente conhece o jovem só de olhar, sabe? Quando ele olha para ti, tu sabe assim, quando ele está dizendo, eu preciso de ajuda. Ou então quando ele te olha assim e diz assim, olha, hoje eu estou muito feliz, sabe? Isso, soma tudo isso, é muito gostoso. É muito, muito gostoso. E tu vê o jovem na presença do Senhor, não importa qual for a função, isso enche o coração da gente de alegria. Porque o jovem é como se fosse um filho. Ele é um filho adotivo, né? Ele é um filho emprestado. Então, quer dizer, que os pais, eles tiveram, eu vou deixar os meus filhos nas tuas mãos. Sim. Então, você tem que cuidar. É a mesma coisa que Cristo chegar e dizer assim para qualquer um de nós. Aí é meu filho, então tu cuida. Imagine o tamanho da responsabilidade. Sim. Naquele grande dia o Senhor chegar e dizer assim para você, eu te entreguei um filho na mão e tu não cuidou. Eita. Nossa. Né? E nós, como ela falou, a gente pega um carinho por todo mundo de uma forma maravilhosa. Porque cada um tem um jeito, cada um tem um estilo. Não é? Uma Sim. personalidade. Cada um tem uma personalidade. Uns são mais abertos, É, outros são uns mais são mais fechadão. E Uns são meio eu doidos. ficam meio- eu procuro ser bem transparente com todos, conversar com todos, né? Chamo, a maioria das meninas eu chamo de filha, né? Os meninos eu chamo, e filho, o que aconteceu? Sabe, aquele paizão assim, né? Pego no pé, dou bronca, mas para quê? Às vezes até para quebrar um gelo. Daí uma vez até um jovem falou assim, pô, pastor, eu achava o senhor tão fechado, achava que o senhor era brabo, e a gente conhecendo aí, É só a cara, poxa vida, gente. e passou essa tranquilidade, manda mensagem, pede conselho, isso é gratificante. E o gratificante, às vezes, tu passar 1 ano, 2 anos sem ver a pessoa, e quando tu vê, ele está lá fazendo a obra de Deus, sei lá, casou, mas continua fazendo a obra de Deus. E aquilo ali é o reconhecimento. Eu sempre falo isso, que o maior recompensa minha e dela é ver vocês, eu digo assim, você em geral, porque vocês estão aí com nós, casado, formado, sabe, fazendo a obra de Deus, construindo sei lá, a sua casa, tendo as suas coisas, tendo a sua família. E aí a gente vê que a gente teve uma parcela nesse momento que a gente ficou, dando ali um conselho, dando ali uma orientação,
ajudando em oração, que muitas vezes a gente não consegue fazer fisicamente, mas a oração move as mãos de Deus. Verdade. Então isso é importante para você que está nos acompanhando hoje. Muitas vezes nós não vamos conseguir fazer fisicamente, mas se você orar, você interceder, você apresentar, pode ter certeza que você vai receber notícias boas e Deus vai fazer por você. A oração do justo por muito tem seus efeitos. E muitas vezes tem jovens que tu olha assim, parece que a gente está abandonando. Mas não é que seja abandonando. É Cristo tratando. A gente tem que saber também respeitar esse processo. É a história da ovelha do Salmos 23, né? Os pastores do Oriente, eles tiram a ovelha do curral, atravessam o deserto para largar no oásis. Só que entre o curral e o oásis tem o deserto. Aí vai ter aquela ovelhinha que quer pular no penhasco, aquela ovelhinha que quer ir lá para o outro lado. Aí o que o pastor vai ter que fazer? Vai ter que puxar ali com o cajado. Muitas vezes vai ter que quebrar a patinha da ovelha Para não sair do caminho. para não sair do caminho. Só que quando essa patinha da ovelha ela é quebrada, o que o pastor faz? Coloca ela nos ombros. Verdade. E ela nem sente. Depois tem que passar de novo. Ir até o oásis, atravessar o deserto e largar no curral. Tem todo esse processo. E o jovem ele tem também um poder de persuasão muito grande. Sim. Então, a gente precisa saber discernir isso. Porque muitas vezes nem ele sabe como usar esse poder dele. Ele usa para o bem, mas também ele usa para a vontade dele, para fazer as coisas que ele quer. Então, tu tem que ter esse discernimento, tu tem que ter essa visão espiritual, porque senão ele vai acabar se perdendo. E a gente vai ter uma parcela de culpa nisso se a gente passar a mão por cima. E como ele tem esse poder de persuasão, ele não só ele acaba se perdendo, mas ele acaba causando uma influência em outros jovens que acabam indo Exato, pelo mesmo caminho. Uhum. Né? E aí tu Muito precisa importante isso mesmo. precisa ter essa visão espiritual aberta, esse discernimento de espírito. Tu precisa ter aberto Verdade. e deixar ele passar por aquele processo, mas carregar ele nos teus ombros na oração. Sim. E vocês aí, né, como líderes de jovens, já tem alguns anos, né, nessa caminhada de liderar jovens. Aqui no Expansão Santa Catarina, vocês ganharam ainda aquele troféuzinho, né, de conselheiros destaques do Brasil, Do não Brasil. foi? Uhum. Nossa, muito legal. E a gente é muito grato, né, por ter vocês como nossos líderes e dada aí toda essa experiência que vocês têm. Quais dicas que vocês dão para outros líderes de jovens, pessoas que estão trabalhando com jovens? Quais dicas assim vocês acham que são essenciais? Não sejam autoritários. Usem autoridade sem ser autoritários. Uau. Porque é aquela coisa assim, ó, para te ser um líder, tu não pode sempre se impor. Tu tem que dar aquele tempo ali, eu vou aprender. Não porque você é do Adore, você tem que fazer, tu tem que louvar. Eu vou dar um exemplo do Adore, né? O Adore, o líder do Adore, é ele que vai escolher os louvores do Adore. Não é o conselheiro que vai escolher os louvores do Adore. Lógico, ele vai supervisionar, porque tu vai ter ali louvores cristocêntricos. Mas tu não vai chegar para o teu líder do Adore e tu vai dizer, não, você tem que louvar esses hinos e pronto. Não é assim que funciona. Tem que dar o espaço para ele Desenvolver. de fato ele exercer a função É. dele. Legal. Porque Jesus ele não pressionava. Verdade. Ele ensinava com amor, Com o exemplo. com exemplo. Ele fazia. O maior exemplo foi quando ele lavou os pés dos discípulos. Nossa, sim. Ali foi o maior A exemplo. humildade, né? Né? Humildade. Então, É o verdadeiro carro-chefe. líder, ele tem isso. É. É Humildade. importante. Verdade. Reconhecer. Delegar funções. Eu gosto de delegar. Delegar funções. Quase O dá pra líder tem que perceber. delegar. Dá a oportunidade, né? dá Dá oportunidade. oportunidade. Eu acho que se você tem que. Se você não fazer isso, a pessoa não sai do seu mundinho, não sai da sua zona de conforto. Porque assim, ó, o jovem ele tem que ser desafiado. Tem que instigar ele. Né? Verdade, tem que chegar. E o próprio Jesus, né? Tenha ousadia. Você tem que ser ousado em algumas coisas
Pedro foi ousado quando andou sobre as Pedro, águas. né? Ele usou, me mande que eu vá. Então venha, Pedro. Né? Tô indo. Tô indo. Então, assim, e isso é importante para o jovem. Né? E para o líder, eles que estão na frente também de algum departamento, também tem que ter essa visão, né? De ser humilde, se entregar e às vezes enxergar o potencial de uma pessoa, de um jovem que está ali, trazer para ele e reconhecer, não, tu é melhor nisso aí do que eu, me ensina, vamos trabalhar junto, quero você na minha equipe, né? Compartilha isso com outras pessoas, porque eu sempre falo assim, isso eu aprendi na minha área profissional, você não pode ter medo, porque o conhecimento você leva para si, né? Você não espalhar, você vai levar para si. Mas assim, você não pode ter medo de compartilhar, que as pessoas venham tirar o teu lugar. Não, Deus vai te exaltar ainda mais. Sim. Né? Um ensinamento. Você né? vai ensinar. Eu Jesus assim, ó, eu ensinou. adoro ensinar. Eu adoro. Eu gosto de ensinar. Aquilo que eu sei, eu transmito. Porque eu não tive essa mesma recepção quando eu comecei lá na minha trajetória profissional. Então, assim, eu não tinha ninguém que chegasse para mim e dissesse, ó, faz assim. É Não. porque muitos anos atrás eu vivenciei isso também, né? As pessoas eram fechadas. Eram Porque fechadas elas e- tinham medo de perder É a isso, oportunidade elas delas. tinham medo de passar o conhecimento Nossa, delas verdade. porque iam perder o lugar. Perdão, mas ainda acontece, tá? Ainda tem. O mundo corporativo ainda acontece muito isso aí. Eles travam para você não desenvolver aquilo E é que Deus te totalmente deu. errado, É né? Porque errado. assim, ó, se você passa o conhecimento, aquilo que você aprendeu, e alguém te substitui, você está livre para dar voos maiores. Exato. Sim. Por isso, por que a gente sempre pede para as frentes formarem equipes? Porque o verdadeiro líder, ele delega funções, ele tem uma equipe para trabalhar. É Ele assim, gera ele sucessores. gera Gera Até sucessores. é o próprio nome, líder, né? Uhum. Se eu não tenho ninguém trabalhando comigo, eu não sou líder De nada. de nada. Exato. E a função, e antes de ser líder, tu tem que ser servo. Certo. Se É. você não entender isso, você não serve para ser líder. Não Verdade. serve. Sentar para aprender. Sentar para aprender. Muito legal. Na verdade, sempre aprendendo, né? Sempre buscando, sempre inovando, né? Porque tudo muda. Tudo muda, na verdade, todos Tudo os evolui, dias. né? O celular mesmo evolui, a tecnologia evolui, não é? Então, nós temos que estar sempre também nos preparando para isso, sempre seguindo a essência de Jesus. Vamos dar um exemplo. Hoje, sim, se resolvem assim, se a nossa liderança nacional decide trocar toda a liderança do Expansão de Santa Catarina. A liderança de Expansão de Santa Catarina, ela tem sucessores. Aham. Então, significa que a obra ela não vai parar, porque ela tem sucessores. E se nós não fizermos sucessores, a obra vai perecer? Sim. O que a gente precisa pensar nisso, que a obra é de Cristo e ela não pode perecer. Sim, Sim. é como a gente falou antes, né? Jesus escolheu os 12 discípulos. Né? Isso mesmo. Se ele não tivesse, ele ia vir, ia ser sacrificado, É. né? E não teria ninguém ali, a não ser a multidão ali, que não acompanhou ele, só estava na hora da... Não Alguns estavam só conhecia na hora da crucificação, né? Mas não tinha aquele relacionamento com ele, não teve aquele discipulado com ele, né? Para levar adiante tudo aquilo que ele deixou de legado. Exato. É É. bem isso. E tá muito bom o bate-papo aqui, né? Mas Tá a gente a gente já falou bastante, né? A gente já está se encerrando. E a gente queria que vocês deixassem uma palavra para os jovens. Eu gosto muito de uma frase, ela até está no meu status. E eu levo ela para a vida. Não somos a força que o mundo precisa, mas a resistência que o diabo não suporta. Nossa. Eu gosto É muito. muito forte essa frase. Muito, muito, muito. Porque o mundo ele não precisa de força. Nós precisamos resistir ao mundo e às forças malignas. É isso que Verdade. os jovens precisam. Resistir, né? Resistir. Resistir ao maligno. Eu tenho uma frase bíblica que eu reflito muito e sempre falo isso com o texto. Júnior. 1 João
2,14, jovens, eu escrevi a vocês, porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece. Uau. E em vocês vencerão o maligno. Então, é esse o resumo, né? O jovem está, como diz, com a faca e o queijo na mão. Aí Claro tem que tudo. tem que Tem tudo. ter uma base atrás deles, que as pessoas estar ali ajudando, incentivando, orando, muita oração, né? Ainda mais nessa fase de transição, somente com oração para nós vencer. E eu amo essa palavra, porque jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, porque ela libera uma identidade de Deus sobre os jovens. Sobre os Olha só, jovens. vocês são fortes. São fortes. E o inimigo, ele tenta a todo tempo deturpar aquilo que Deus fala. Então, o inimigo luta muito no jovem, colocando o quê? Tu é fraco, tu não vai conseguir, tu é incapaz, Sim. tu é o menor, né? E daí a gente vê como se fosse um gigante E adormecido. principalmente quando a gente, né, não sei se você passou por isso quando você foi líder do Simplifique. Simplifique, né? A gente acha que nunca vai dar conta. Sim. Que não é, bem que o Monte falou, não é capaz, não, nunca vou alcançar o trabalho do líder anterior, que às vezes a gente pega como referência e acha que nunca vai chegar naquele patamar, ou que vai fazer melhor, né? E olha o que Deus determinou através dessa palavra, né? Vocês Uau. são fortes. Meus pezinhos não alcançam embaixo. A irmã Nara é baixinha. Saiu sem querer. Normal, gente. Normal. Essa é a nossa conselheira. Ai, mas foi muito legal, Foi. né, esse bate-papo. Poxa, a gente conheceu um pouco sobre a vida de vocês, né? A volta que a gente deu. A né? volta que a gente deu. A gente falou um pouco sobre o Expansão, que é o departamento de jovens aqui da nossa igreja, sobre liderança, trabalho com jovens, juventude. Agora você já sabe que a gente bateu a cabeça. Ah, é verdade. Que foi o amor à primeira cabeçada. né? Amor à primeira E a cabeçada. dor de cabeça vai pro resto da vida. Tá doendo até hoje. Eita! Tá doendo até hoje, mas não larga, né? É verdade. Olha, Ó, mas... 90% do meu ministério tá aqui. Olha, Ó, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. queria ser policial. Mas Deus muda caminhos, né, gente? Queria Nossa, mesmo, tá aí. muito legal, né? Nós Foi muito somos... bom mesmo. Foi muito E bom. ano passado foi um ano de muita experiência para nós. Muito desafio. Novidades, né? E foi um ano, para mim, foi um ano muito forte, né? Eu vejo que foi Por ela. um ano de muito crescimento. Sim. Né? Foi. De adquirir Porque experiência, né? não, e depois que ela 2 dias depois do Conex, ela teve aquilo ali. Ah, é verdade, mim gente. foi- A irmã Nara deu um susto. Pra mim, eu vou dizer que teve um. Olha, esse Conex Teve uma ano parada passado- cardíaca, né? Tive um infarto. Um infarto. Gente, ela E deu hoje um ela susto tem na duas gente. bolinhas, né? 2 molinhas no Duas coração. bolinhas no coração. Aí eu Tem digo que pra ele, se não cuidar. me estressa Não, muito, tem senão que- elas começam... Ganhou suspensão nova. Ganhei suspensão, não, é verdade. Boa. Mas nós queremos agradecer vocês pelo convite, né? Por terem aceito o convite, por terem compartilhado a história de vocês, não só com a gente, mas para jovens do Brasil todo e do mundo, que esse podcast Sim. vai chegar em outros países. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em outros estados a gente sabe que já está chegando. E vocês são um exemplo para nós aqui do Expansão Floripa, Santa Catarina, e estão Sim. sendo também para o Brasil, né? Então que Deus continue abençoando vocês, usando vocês. Cada vez mais, né? Sim. E nada de dar mais susto na gente esse ano. Se cuide! Não. Cuidando, né? Não, sim, tem que se cuidar. Tem que cuidar da saúde aí. Meu Deus do céu. E, gente, ó, sigam a irmã Nara lá no Instagram. Essa semana não. A semana que vem tem caixinha. Ó. Semana que vem tem caixinha. Então, mande a sua pergunta lá para a irmã Nara. Cê Conselhos, sabe- dúvidas. Tu sabe o teu arroba do Instagram?
Não sei. Ah, meu Deus! Calma que a gente descobre. Vamos descobrir Deixa qual é com o criativo. Instagram. Deixa com Temos criativo. um criativo. Ó, gente, vocês têm que seguir o Instagram da irmã Nara, tá? Ela sempre tem umas caixinhas de pergunta lá. Ela dá dica de relacionamento, várias dicas, conselhos. Puxa a orelha. Ó. Puxa a orelha. É @Rudinara Moura. @Rudinara Moura. Se você Então, não segue ela, bora segue lá. seguir a irmã Bora Nara. lá. Pastor bora lá. Sandro não tem Instagram, né? Não tem. Ele tá lá só de olho no Na dela. intercessão. Na interseção. interseção. E você também tem que seguir o nosso Instagram do Expansão. Isso mesmo, @ExpansãoSC. Isso aí. Acompanha a gente e também siga o Expansão Oficial, né? Que é o Ministério Jovem Expansão. Isso aí. Que é o Instagram do Expansão aqui nacional do Brasil. Isso aí. Siga a gente nas redes sociais, tá por dentro Carol. de tudo. E Rodrigo, Ah, o Conex desse ano nossa. vai. Olha os spoilers aí. Ó. Vai. Hoje, Vai Abalar. movimentar as estruturas. Vai ser muito bom. Vem. vem pra cá. Por isso que vocês A da- têm que Vem. seguir nossas redes Exatamente. sociais. Segue as redes Vai ter sociais tudo pra você lá. ficar por dentro Isso aí. aí. Logo a Mas gente não pode começa a falar mais movimentar. nada. Não vou Não falar. pode falar mais nada. Não, a data, Vem, a gente vem. já pode falar para vocês se programar. Ó, Ah, dia tá. 10 de agosto. 10 de verdade, agosto. a data Se dá pra prepare falar. para vir Todo pra- mundo aqui. em Florianópolis, dia 10 de agosto, Ó. gente. Eu quero dar um abraço a todo mundo, tá? Isso aí. Jesus! Ê, vai ficar horas abraçando. É. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Nós queremos também agradecer você que esteve conosco até agora, né? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado aí pela sua presença, né? Como a Carol falou, por terem aceitado o convite de estarem aqui conosco e estarem conosco não só aqui, mas em todos os momentos, né? Na Verdade. expansão, nos apoiando ali, sempre nos Nós ajudando. que agradecemos. Foi muito né? gratificante. Nós agradecemos o convite. Adoramos. Adoramos, adoramos, adoramos. Ter esse Galera, todos vocês privilégio também que participaram aí de compartilhar um assistindo, pouco, né? Compartilha Da aí. nossa, e também da nossa história com vocês, né? Quero que meus filhos, dar um abraço para meus filhos, amo vocês, tá? Ah. Porque são 4, né? E agora a 2 gente já já saíram tem do ninho já. 2 de É. ninho. e fora os outros, né? Que a gente tem Os aí adotivos. espalhado Os por adotivos. Santa Catarina. Então, E a gente cria um amor tão grande, né? Sim. Aí quando ele sofre, a gente sofre junto. Quando ele chora, a gente chora junto. Quando ele sorri, a gente sorri junto. É assim que tem que Ah, ser, é. né? Ai, mas que tempo bom. Tô muito feliz. Tenho certeza que assim como nós fomos, né? Vocês também foram edificados com a Muito. história dos nossos conselheiros. E que Deus abençoe vocês e até o Até o próximo próximo. episódio. Nós Né? estaremos aqui novamente. Nos aguarde. Fiquem com Deus Deus. abençoe. Paz, galera! paz, pra cima, expansão. Uhul!